Olá, amigos! Estamos aqui na 13º episódio do Papo de Amigo. Muito bom te ver por aqui novamente, hein? Muito obrigado pelo Douglas convite, Mikeloff. Marcos Braga. O Marcos está tentando segurar para não me chamar de Dodô durante o episódio. A chance é zero, Dodô, disso não acontecer. Né? Para quem não sabe, é o seguinte, Douglas Mikeloff trabalhou comigo durante bons anos na Infoglobo, né? Tivemos ótimos papos ali, né? A gente almoçava quase que diariamente, né? Exatamente. E, olha, almoce com o Douglas. Almoçar com o Douglas é sensacional. Nossos papos sempre muito filosóficos, né, Dodô? Exatamente. Que na verdade a gente sempre está discutindo o que vem pela frente, né? Sim. O que passou, passou. Não, exatamente. Trabalhamos muito tempo juntos e eu posso te dizer que pouco falávamos do nosso trabalho nos nossos almoços. Exatamente. Até porque o Marcos Braga foi uma das pessoas que criou o Apple Exatamente. Watch antes da própria Apple. E era papos nesse nível que a gente tinha, né, Dudu? Exatamente. Muito bom. E o seguinte... Só uma coisa, eu não vou falar exatamente a partir de agora aqui. Para quem ouviu o último episódio que eu participei, substituindo aqui o Luciano. Lu, mais uma vez um super beijo para você. Obrigado pela oportunidade. Eu falei uns 1000 exatamente. Vou contar hoje, hein? vou deixar contador do exatamente, né? Contador do exatamente. Amiguinho, você por acaso chegou aqui, graças ao convite dos nossos ilustres convidados, e não sabe do que se trata? O seguinte, se inscreve no canal. Se inscreva no canal do Amigos do Mercado, siga o Amigos do Mercado em todas as redes sociais e também nos agregadores de podcast, porque muita coisa legal passa por aqui. Não só essa conversa, mas muitos outros conteúdos. Então eu convido você a fazer parte do Amigos do Mercado e conhecer todo o conteúdo que a gente costuma colocar aqui em todas as nossas plataformas, né? E Dodô, além de se inscrever, o que mais que a pessoa precisa fazer? Por favor, comentem ali no box que você tem para mandar mensagens, mande da onde você fala, o que você gostaria de ver por aqui, pessoas que você queira indicar para o nosso videocast, podcast no Papo de Amigo. E aí você ajuda, inclusive, né, a fazer com que o algoritmo nos perceba, dê mais visibilidade para a gente dentro da plataforma. E além de se inscrever, é importante, clica no sininho, no caso do YouTube, para você receber o alerta do próximo episódio que vai estrear. E o seguinte, além de ter essa conversa na íntegra, temos também cortes em todas as plataformas de vídeos curtos. Estamos lá no Kawaii, estamos no TikTok, estamos no YouTube Short. Também o YouTube Short é muito legal, viu, Dudu? Tá faltando a dancinha. Estamos em desenvolvimento. Setor de dancinhas na companhia de Len Bueno. Grande mestre do Axé Music brasileiro. Exatamente, é um mito do Axé. E o seguinte, Dodô, cada vez mais temos pessoas mais interessantes, mais legais, e hoje temos a honra. Muita gente ouve a gente falar sempre, desde a época das lives, em todos os podcasts, toda semana fala assim, OPL, fala com o Rodolfo. Hoje, você vai falar diretamente com o Rodolfo. Estamos aqui com o Rodolfo Darkjan, palmas para o Rodolfo. Muito bem. Muito bom, meu amigo Rodolfo. Rodolfo, muito prazer em tê-lo aqui. Esse é um ambiente, aliás, que fala-se muito de você, e pela primeira vez você está aqui. Sim, prazer é todo meu e inenarrável estar aqui com você. Como você falou, a gente já vem de longa data, mas nunca teve uma oportunidade de estar aqui junto, de conversar com um amigo. Trouxe também um grande amigo meu aqui do mercado, que eu acho que, mais uma vez, é uma grande oportunidade para a gente sair um pouco do mundo que a gente vive, né, dos negócios, e poder contar um pouco sobre cada um, né? Enfim, conhecer um pouco melhor cada um de nós. Exatamente. Rodolfo, você já participou de um conteúdo nosso que foi o podcast Perspectivas, mas você fez à distância. Eu estava aqui, né, olhando para uma telinha. Sim. E você estava lá do outro lado já participando. Então você que quer ouvir um pouco mais do Rodolfo, vai lá no Perspectivas que ele participou, mas presencialmente é a primeira vez, né? Presencialmente é a primeira vez. E Perspectivas falava um pouco mais do mercado, né? A gente não entrou muito mais. Era um negócio mais era mais business mesmo, né? Era um olhar pro ano, que já passou mais da metade, inclusive. Né? Depois eu quero até revisitar para ver se a gente estava chutando certo. A gente acertou, né? A gente acertou ou precisa atualizar o que a gente falou. Exatamente. E aí, Rodolfo, como você já conhece, é parceiro nosso de tanto tempo, recebeu de cara uma missão que era indicar um único amigo que você poderia trazer para bater este papo com a gente. Me conta quem você chamou e por quê. Eu pensei muito em quem chamar, estava muito indeciso, mas um dos, 3 nomes que veio à cabeça foi o do Otaviano. Foi a primeira pessoa que eu chamei, porque ele foi muito marcante aí na minha carreira, né, do marketing.
Ele começou quase na metade da minha jornada, num ponto bem decisivo aí, com um cliente bem importante aqui em São Paulo. E de lá para cá, a gente não só criou um relacionamento, digamos assim, dentro dos negócios, mas acabou que virando uma amizade também. Eu ligava para ele, às vezes, para pedir conselho, a gente conversava de outros assuntos. Então, também teve também uma parte de confiança aí, né? Muito, acho que mais da parte dele me aconselhando, né? De como agir, né? Porque ele já tem muita experiência no meio. Eu também sempre pedi muita opinião dele. Então, é uma honra trazer ele aqui. E eu tenho certeza que ele pode muito contribuir aí com a gente. Enfim, contar a história dele. E eu considero ele muito. Então, como eu falei, respeito bastante ele. Antes que ele dê a sua primeira palavra, palmas para... Palmas. Otaviano Pereira. Otaviano Pereira. E aí, Otaviano, tudo bem? Tudo bem. Cara, que prazer ter você aqui, viu? Vocês também. A gente sempre bate um papo antes aqui. Eu tava comentando com o Otaviano. Nossa, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou atender. Sabe por que eu vou atender? Eu vou atender porque é o Luciano. Só porque ele é a única pessoa que não poderia estar ligando. Porque ele sabe que a gente está no ar, né? Alô, Luciano? Mentira. Tá falando da live. Estou falando... você está no Papo de Amigo. Até quando você não está, você está. Tudo bem aí? Tudo bem. Então, manda um abraço para todos os convidados e boa live para vocês. Eu não sei se você sabe, mas a gente grava aqui um podcast. É verdade. Inclusive, esse podcast aí tem crescido e eu estou muito orgulhoso desse projeto aí. Já manda um abraço para todo mundo. O Rodolfo está aqui com a gente, o Otaviano também, diretamente de Brasília. Fala que eu fiquei chateado que ele não veio, viu? Olha lá, ficou chateado que você não veio, porque justamente hoje... No mesmo voo que a gente ou não? Oi? O Fabiano vai voltar no mesmo voo que a gente ou não? Não sei. Amanhã, aliás, estaremos em Brasília, né, Rodolfo? Estaremos em Brasília. E aí... Mas, Lu, é o seguinte, eu vou fazer um podcast aqui, depois a gente conversa, tá, meu querido? Um grande abraço, sucesso aí pra você. Um beijo, tchau, valeu. Tchau. Primeira vez que eu atendo uma ligação no podcast. Será que o áudio vai sair bacana? Vai. Cara, assim não vai. A nossa sonoplasta já falou que ok, vai sair bacana. Bom, agora já celulares desligados aqui. Você só esqueceu de perguntar uma coisa. Por que ele ligou agora? Né? Mas aí depois ele conta. Otaviano, é o seguinte, muito bom tê-lo aqui. Né? Acho que desde que eu ouço falar de Brasília na publicidade, ouço falar de você sempre muito bem, como a gente havia comentado. Enfim, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite aí do Rodolfo. Realmente a gente formou uma amizade aí importante para mim e tem sido assim bacana conviver com ele. E essa oportunidade de estar aqui me deixa muito satisfeito. Falar com pessoas do mercado sempre é bem bacana. Otávio, pensa que ele tinha uma pessoa só para chamar no mercado inteiro. É uma honra, hein, meu? Você vê, o pessoal tá com a agenda preocupada. Nada disso. O Rodolfo falou assim, o Otávio foi a primeira pessoa. Não, eu tenho alguns amigos assim que são muito importantes para mim, que é aqueles que eu tenho um acordo, sabe? Eu falo bem deles, eles falam bem de mim, então o Rodolfo é um deles que a gente tem esse acordo. Então... Não, mas você sabe que o Rodolfo falando, né, que eu acho muito legal esse tipo de relação onde você tem em algumas pessoas a referência ao ponto de quando você está para tomar uma decisão importante na sua trajetória, você passa a mão no telefone e liga. Né? Acho que todos nós temos os nossos, né? Gostaria até de lembrar aqui que, sabe, o Naná, para mim, é um desses caras, o Davini também é um desses caras, a Gisele, né, que hoje está na Disney, né, o Marcelo Romão, que trabalhou comigo muito tempo, né, entre tantos outros, né, mas é muito bom ter referências como essa. Para quem você liga, Dodô, na hora que você está tomando uma decisão importante gente. Na carreira? Ligo para tanta gente. Essa hora de você falar 3 nomes e esquecer de um e eu te sacanear. Você me ferra, né, pô? Mas, cara, por exemplo, ligo pro Eduardo Rodini. Rodini, exatamente. Gente boníssima. O Sidney Garrido. Da a irmã dele, que é a Miriam Garrido, que foi do mercado, trabalhou bastante tempo com mídia. Cara, vou ter que falar uma lista aqui, Braga, porque eu ligo pra um monte de gente, cara. Ricardo Takashi, que legal. O maior japonês da publicidade, Ricardo Ligo Takashi. Pra ex-chefe, tipo Guilherme Amorim, André Mishari. Ligo por um monte de gente. E é bom, cara, é bom. Acho que a gente toma decisões mais acertadas quando isso acontece. Exatamente. Você tem essa referência? Tá vendo? Quando você tá no momento aí decisivo quem é a pessoa que você passa a mão no telefone e bate um papo, hein?
Cara, eu tenho muitos amigos nesse mercado. Dependendo do assunto, né? Você escolhe um ou outro, né? Então, mas as pessoas que normalmente pensam mais no mercado do que em si mesmo, normalmente são as que eu mais procuro, sabe? Porque é claro que é natural que a gente tenha os nossos objetivos de negócio e tudo mais. Mas como eu, enfim, já passei muitos anos nessa convivência com o mercado, eu tenho algumas pessoas como referência que são aquelas com quem eu consigo tratar mais assuntos de mercado do que outras, né? Você falou do Naná, por exemplo, é uma pessoa que eu convivo pouco, mas a gente participa de uma instituição juntos aí, então, eventualmente, quando a gente se fala, a gente se entende muito bem. Não chega a ser uma pessoa que eu consulte com frequência, mas quando a gente trata, normalmente a gente consegue sintonizar bem. Eu tenho alguns amigos importantes no meu trabalho, por exemplo, o Bob Costa, que é meu sócio e, enfim, presidente da Nova. É um camarada assim, com muita experiência, que tem uma leitura da realidade de mercado muito importante, é uma pessoa com quem eu falo bastante, convivo bastante com ele. Algumas outras pessoas, agora, nesse momento em que o digital ganhou um peso muito grande, os mais jovens acabam sendo referência para mim. Eu aprendo muito com a moçada, isso para mim é muito importante. Então, por exemplo, nós tivemos um diretor de digital em Brasília, o Arthur, que é uma pessoa que é uma referência para mim para tratar de assuntos dessa natureza, né? O próprio Rodolfo é uma pessoa que, na área de atuação dele, sabe muito mais que eu, então, uma pessoa com quem eu falo também quando tem assuntos desse segmento, enfim. Aí é como você bem disse, né? Vai muito do assunto também, né? A gente busca ali as referências. Eu, como já sou mais velho, eu não tenho muita gente mais velha que eu para pedir opinião, entendeu? Que nada. E é o seguinte, ó, como que costuma, você amiguinho que está aqui pela primeira vez, né? Esse nosso papo a gente tenta buscar lá, enfim, das nossas origens, né? O que né, coisas que levaram a gente a vir para esse mundo maluco da publicidade, né? E é uma oportunidade interessante de a gente conhecer a origem das pessoas. Então, eu vou começar aqui pelo nosso amigo Rodolfo. Assim, Rodolfo, em algum momento, o senhor Stefan encontra a dona Rosmarie, né? E aí, dali, forma-se uma linda família, a família do Rodolfo. Me conta, por onde geograficamente foi a sua infância? Né? Me conta um pouquinho desse seu período e o que eventualmente te estimulou a seguir os caminhos da comunicação, caso alguma coisa tenha acontecido na infância que também te fez olhar para esse caminho. Boa. Olha, se você não estava preocupado com isso, não, porque eu só vivia. Eu deixava a vida me levar. Acho que a comunicação foi bem depois, mas vamos do início. Sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, meus pais também. O pessoal olha pra mim e fala, pô, esse aí da Índia, do Paquistão, do Afeganistão é homem-bomba. O pessoal fala, né? Não fala português. Eu penso, mas nunca falei. Nunca falou, né? Mas enfim, tem piada de tudo, mas assim, por incrível que pareça, até meus avós nasceram aqui, meus bisavós, tanto de parte de pai como de mãe, que vieram da parte de mãe do Líbano, da parte de pai da Armênia, meus bisavós. Então, descendente mesmo. E assim, eu acho que... Que bairro de São Paulo você nasceu, Rodolfo? Bairro? O bairro exatamente qual eu nasci no hospital, eu não lembro agora. Mas eu cresci mais na Vila Mariana e hoje eu tô em Moema. Tô em Moema ainda e tô mudando pro Brooklyn. Que beleza. Você falou assim, hospital... Eu também não lembro, não. Sabe em que hospital você nasceu? Eu sei. Eu nasci na Lapa, mas não faço a menor ideia. Eu nasci no Hospital São Caetano, que ficava em São Caetano, que hoje não existe mais. Que beleza. Minha filha também nasceu lá. Mariane nasceu lá. Em São Caetano do Sul. Não, no Hospital de São Caetano. No hospital? No mesmo hospital, inclusive.
Eu não sei. Dizem minha mãe que o hospital não existe mais. Então, não existe mais, mas até 18 anos atrás existia. Tá. O Braga começou cedo. Comecei cedo nessa brincadeira aí de filhos, né? Quantos filhos você tem? Tem um monte, meu. Tenho 4 filhos. Ô, louco, velho. Isso é novo, né? Exatamente, né? 4 Desculpa filhos. perguntar, mas quantos anos aliás, você tem? estamos gravando no dia que a Amelie, a mais nova, faz 2 anos. Olha Olha só, que parabéns. beleza. Parabéns. Hoje faz 2 anos. Tem a Mariane, com 19, que já trabalha no mercado. Trabalha na Bedrops. Nossa. Né? O Vitor, que trabalha na Vex Painéis. Né? O Leozinho... Colocou todo mundo no mercado. Não deixou ninguém seguir o rumo, né? Ele tocou, não, vamos pro mercado. Com 12 e a Amelie com 2 aí. Né? Mas o 4 é uma boa conta. 4 é uma boa conta, né? A indústria automotiva não se preparou para isso, mas a indústria automotiva dá trabalho, porque não cabe, né? Mas mas é muito bom. Família grande é bacana, né? Por falar em família grande, tem irmãos? Você é o irmão mais novo? Você Não, é mais... sou do meio. Sou do meio? Sou do meio. Tenho um 5 anos mais novo. E tenho um de 11 anos. É tranquilo o seu irmão do meio, que fala que o irmão do meio sofre um pouco mais, né? Porque você não é nem o você caçula, fica ali né? no meio da artilharia, né? Quando o irmão mais velho quer pegar o mais novo, eu vou lá e defendo. Faço meio de campo e eu acabo sendo que dou um pouco melhor com os dois, né? Porque um é muito gap de diferença de idade, né? Então eu vou lá no mais novo, aí vou lá no mais velho. Qual a diferença de idade entre vocês? O mais velho é 5 anos, o mais novo... Ixi, então, tem que fazer conta, hein? Porque é de 11 para uns 20 anos. Pra mim. Caramba! É que ele foi do outro casamento, do segundo casamento do meu pai, o mais novo. Sim. É que nem em casa. A diferença de idade entre o mais velho e o mais novo é justamente isso daí. É quase 20 anos, né? Exato. E aí realmente é uma outra geração, né? Parece que a Mari tem idade para ser mãe da Amelie. Né? Muito interessante. E aí me conta um pouquinho como que era a sua infância. Você era um cara desenvolto, você, enfim... queria conhecer o Rodolfinho. Rodolfinho da Vila Mariana. Rodolfinho da Vila Mariana. Tá. Do que você quer saber? Do assim, que você pode contar, né? Você tem muita coisa. Vai até o limite, assim, até daqui pra cá não dá pra contar, mas quanto mais perto do limite, é melhor. Tá, vamos lá. Então, assim, eu nunca fui muito de estudar, sempre fui meio passando o dia no amarrado ali, era uma dificuldade que eu tinha e também não gostava, né? Então, nunca fui muito assim. Mas chegou uma hora que, a gente precisava... eu lembro na 4ª série. Até hoje não sei porque eu bombei aquele ano. Né? Minha mãe não deixou eu ir mudar de escola para passar. Ela falou, não, você vai ficar para aprender. E, cara, aquilo marcou minha vida. Eu falei, e a galera indo embora e você... Os amigos indo. Todos os meus amigos indo, eu ficando, aí pegando o pessoal mais novo, e você fala... Putz, que merda que eu fiz, né? Pra estar aqui. Pois na 4ª série você não tem muita... Você não sabe muito, tipo... Você não tem muito, né? Tinha 10 anos de idade. Não é? Nem você isso. não tem muita autonomia, tipo, pra estudar, pra fazer as coisas. Enfim. Mas também já estava no colégio muito difícil, que era Mobile. Vocês conhecem? Não conheço. Não. E era um pouco puxado já desde o começo. E, enfim, acabei repetindo, bombando e aprendi a lição, não bombei mais, né? Então foi bom essa daí da minha mãe, porque ficou um ano. Rodolfo, então, temos algo em comum e outro nem tanto, tá? 4º ano também foi o primeiro ano que eu bombei. Olha! Só que eu bombei outros. Eu não aprendi. Mas eu repeti a 4ª série também. Tá, mas é que você não deixou eu terminar. Porque eu bombei outros também, mas eu dei um jeito de passar. Então tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. Então eu sempre dei um jeito de passar, ir para outras escolas, colégios, enfim. Passou no tapetão, amigo. Passei no tapetão. Já foi no avanço, passar de ano? Não. Se eu soubesse, não tinha provado tantas vezes. O avanço eu fui umas 2, 3 vezes lá. Tive que sair de lá, ir pra lá, ficar um período lá, ele passava e você voltava pra outro colégio. Você acredita? Eu fui umas 2 vezes até a faculdade. Eu só avançava dos meus pais. Eu em casa não tinha essa opção. Ou passava ou passava. Senão o bicho pegava. Não, o Dodô é um cara muito estudioso. Não, sou, mas vou falar. Lá era... O exército era talvez um pouco mais brando ali em relação a esse assunto. Não, e o problema é que não era só esse, né? Às vezes eu arrumava uma briga e tal. Eu era chamado, quando eu era menor, quando eu nem lembrava das coisas que eu fazia lá atrás, minha mãe falava que era chamada toda semana na escola, na diretoria.
E não era só de mim, do meu irmão também. O nosso histórico não é. O histórico não é não muito bom. Não é muito Você bom. por aqui novamente? Não, teve um primeiro colégio nosso, que era o Lourenço Castanho. A diretoria chamou minha mãe e falou: estamos convidando seu filho a se retirar do colégio. Convidando a se retirar. Não chegou a expulsar. Convidou a se retirar. Então, assim, chegou num nível. Ele tem a oportunidade de sair. Né? Eu plano sair. Adivinha, não saí, né? Não saí. Não fiquei lá. Obrigado, mas vamos ficar aqui. Recuso a sair. Que beleza. Tem que conseguir outros inimigos para poder brigar. Já tem os daqui, né? E você, Otaviano? Me conta uma coisa. Vamos lá. Otaviano é filho do seu Branquinho e da Dona Maria. Né? Me conta um pouquinho sobre a sua infância, onde é que você morava, quantos irmãos você tem. Bom, eu nasci em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Monte Carmelo. Sei em que hospital eu nasci, porque era o único da cidade. Vivi 7 anos lá e depois me mudei para Goiânia, ainda criança, né? Com 7 anos. Vivi 25 anos em Goiânia, depois Brasília, alguns anos também. Estou em São Paulo desde 2010. Mas com atividades aqui, acabo indo a Brasília também, gosto muito de Brasília. Então, minha infância foi praticamente toda em Goiânia. Estudei ali, aprendi a gostar de futebol ali, tanto é que as pessoas se surpreendem quando perguntam qual o meu time, né? Eu falo que é o Goiás, o pessoal, não conheço nenhum torcedor do Goiás. Aqui em São Paulo é mais difícil de encontrar, lá tem um monte. Enfim, então o Goiás é meu time do coração, minha esposa brinca comigo que queria que eu gostasse dela o tanto que eu gosto do Goiás. Mas isso é um exagero, porque não é bem assim. Eu gosto de futebol. É uma relação que antecede. Eu gosto de futebol, mas não é essa loucura, não. Ela é porque quando vai passar um jogo de futebol do Goiás, eu tenho que prestar atenção no jogo, porque depois, daqui a pouco, eu termino. Com ela eu vou ficar... A gente está casado há 35 anos já, vai para 36 anos, é muito tempo. Beleza, hein? Olha... E... Fazer bodas de ouro, todas as bodas já, né? Já não sei quais são, mas mas o meu pai era marceneiro, o nome dele Branquinho, na verdade, um apelido, porque ele tinha um irmão gêmeo. Então, a história que a gente ouviu é que ele, um certo momento, um dos dois estava doente por algum motivo, e lá no quarto, e aí começou a tossir, alguma coisa, aí a minha avó perguntou para um filho mais velho, né? Qual que está tossindo? É o branquinho ou o pretinho? Então, um ficou com o apelido de branquinho, o outro com o apelido de pretinho, porque um era mais claro, o outro mais... Mas, enfim, meu pai marceneiro, um grande profissional, e meu pai falava o seguinte, adoro a minha profissão. É uma categoria complicada, mas eu adoro a minha profissão, porque o pessoal que contrata marceneiro costuma passar dor de cabeça, né? As pessoas falam, conhece algum marceneiro bom de confessar, amigo? Prefiro não te indicar, né? Eu conheço, né? O meu pai era uma exceção. Pô, que bacana, isso é bom. E minha mãe, Dona Maria, enfim. Então, eu vivi em Goiânia há muito tempo, me formei ali, né? Eu fui para a área técnica há muito tempo, fui formado na escola técnica na área de eletricidade, sou formado em eletrotécnica, depois fiz 3 anos de engenharia e por uma circunstância, lá no meados da década de 80, existia um concurso público muito disputado, que era um concurso para estudar na Universidade dos Correios. Então, eu deixei a engenharia, fui para a Universidade dos Correios, hoje sou um especialista em Correios, conheço a logística e tudo mais, trabalhei quase 30 anos nos Correios e passei por muitas áreas. E entrei no marketing nos Correios há 20 anos atrás. Então, daí para cá... E a área que você iniciou nos Correios, qual que era? Eu comecei com um bico no balcão, gerente de agência. Olha só. Fui gerente de agência, aí fui gerente de área de pessoal, fui gerente de área financeira, fui gerente de área de operações, fui diretor de planejamento estratégico, fui marketing, fui diretor de negócios. Enfim, eu comecei em agência e cheguei a diretor da empresa. Foi uma experiência muito rica para mim. Costumo dizer o seguinte, que o pessoal tentou de tudo. Chegou uma hora que não dava mais, aí eu saí. Não, e você sabe, Otávio, que teve uma ocasião... Eu sempre gostei muito daquelas publicações
de anuário de resultados, tanto do valor econômico quanto da exame e tal. E teve um fato uma vez que me chamou muito a atenção, que em um dos rankings lá de empresa com maior número de funcionários no Brasil, estava em primeiro lugar ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, né? É uma empresa de dezenas de milhares de funcionários. Talvez, acho que ainda é o maior empregador do país, é alguma coisa em torno de 100 mil pessoas. Nossa. Porque é a única instituição em todos os municípios do país, né? Eu vivi um período assim de muito aprendizado. Correios é uma escola espetacular. E hoje tem uma imagem desgastada, enfim, acho que por uma série de razões. Eu diria que menos da empresa e mais do que imaginaram que fariam com a empresa, né? Então, essa hipótese, por exemplo, de privatização, eu considero uma hipótese praticamente é inviável, porque você tem uma operação que ela é muito rentável em algumas capitais, mas para você levar um serviço desse de qualidade para o lugar mais longínquo, né, para estar em todos os municípios, você, enquanto dono de empresa, você toma decisões de onde você quer estar ou não. Uhum. Diferente por natureza é um serviço que precisa ser universalizado, tem que estar em todos os lugares. Mas, enfim, aí é uma história muito longa. Se a gente for falar de Correios aqui, tá? A gente tem uma semana para falar. Né? A série Correios. É uma coisa... Enfim, então eu sempre pensei em ser engenheiro e depois virei administrador e vim para o marketing. Acho que não seria tão feliz como engenheiro como sou, como publicitário e administrador. Hoje, realmente, acho que a minha escolha, que foi uma coisa mais casual, acabou sendo a mais acertada que eu poderia tomar. Que legal, tá vendo? Rodolfo, acabei esquecendo de fazer essa pergunta a você, né? Qual era a profissão dos seus pais? Né? Meu pai se formou em advogado e minha mãe arquiteta, mas os dois não exercem, fazem outras coisas. Minha mãe hoje ela vende joia particular mesmo, ela faz as joias e vende sobre encomenda e tal, vai na casa das pessoas e tal, um pouco mais seletivo o público dela. E meu pai, ele administra os imóveis que meu avô deixou, enfim. Ele administra para a família e tal. E acabou não exercendo a profissão. O direito. Se bem que acaba muito, muito próximo, né, da administração imobiliária. Você tem que estar sempre muito atento a questões legais, porque enfim, faz parte do... Exatamente. E ele muito... Ele que faz toda... Ele não terceiriza para uma empresa, por exemplo, de... Fazer administração. Isso, é ele que faz. Toda e a parte ela de manutenção. No Brás, na Pagé. Não, ele delega para o pessoal fazer, mas ele está sempre indo lá, vendo, está tudo certo. Ele não coloca uma empresa. Caramba. Até porque ele só faz isso hoje. Então, se ele parar de fazer a administração, ele vai... Mas é uma especialidade dele. É uma especialidade, porque administrar... Assim, pensa assim, o síndico num prédio já é ruim para administrar, às vezes, um bloco. Imagina administrar vários imóveis na mão de terceiros que tem... Então, tem bastante coisa. E aí ele fica... Só que hoje, com a pandemia, ele aprendeu a ir menos lá. Então, eu falei, dá uma segurada, acabou terceirizando muita coisa, então ajudou, né? Não, quem acha que o imóvel de renda é um investimento que não dá trabalho, está redondamente enganado. Não, dá bastante trabalho. Até porque dependendo do imóvel, as coisas, você não tem a rentabilidade que, teoricamente, às vezes uma rentabilidade financeira te garante com uma liquidez. Esses dias ele falou que o bombeiro apareceu lá num dos prédios e começou a exigir um monte de coisa que não tinha. Aí ele tá indo lá todo dia para resolver o pedido deles. Então, assim, vira e mexe aparece. Uma hora tem que pedir para pintar toda a fachada porque não tá de acordo e porque fica lá no Brás e na 25. Então é complicado. É muita gente. Esses lugares só pode mexer à noite. Olha, eu vou te falar. Tem que ter bastante jogo de cintura e paciência. Não é fácil. Então acabou focando nisso, né? Porque o meu avô fazia isso, ele ia com o meu avô todos os dias lá. Aí meu avô faleceu e ele assumiu aí. O pessoal da família, os outros irmãos e tal, já tinham cada um a sua especialidade. Elegeram ele. Ele acabou ficando no automático. Já era ele que ia com o meu avô, então ele ficou. E ele gosta bastante. Enfim, ele é uma pessoa que todo mundo confia, então... Acabou ficando ele. E minha mãe foi para a área de joias mesmo. Designer também, de joias e tá muito bem também, então... Que legal.
Que bacana, interessante, Rodolfo. E aí, quando que você começa a trabalhar, Rodolfo? Quando que te convence que você tinha que sair daquela vida boa lá e começar a trabalhar? Né? Olha, você fica zoando, mas comecei cedo. Comecei com 18 anos. Que beleza. 18 anos, E tudo porque meu irmão já trabalhava numa corretora de valores, tá? Então, eu ainda estava com 18, se eu não me engano, eu acho que eu devia ser o quê? Meu primeiro ano de faculdade, fui para a FAAP fazer ADM, né? Administração de Empresas. Daí meu irmão me chamou eu falei, pô, me arruma um emprego aí também e tal. Ele me chamou para trabalhar lá na U Investimentos, que na época ele estava muito bem lá. Ele trabalhava como broker, né? Ele comprava, vendia as ações. Operava a mesa. Né? Isso. Ficava na mesa lá, o foco era captar cliente e ganhava só no variável mesmo. E daí ele me chamou, comecei, fiquei lá aí seus 3 anos. Só Essa época ainda tinha o pregão? Essa época ainda tinha aquele... Não tinha. Já não tinha mais? Não tinha, não. Porque eu lembro da Bolsa de Valores ainda na época que a galera ficava gritando, lembra? Né? Não, não tinha mais. Era difícil imaginar que alguém raciocinasse ali aquela... Nossa, eu peguei na minha começo Mas isso ali é de do carreira. meu avô, pô. Nada, que ele falava do pregão. não é não. Não é não. Até porque eu acho que até trabalhava os já. anos 2000 ainda tinha o pregão presencial. Eu tinha, exatamente. Eu tinha 20 anos, é verdade. Porque eu lembro muito desse momento, porque quando eu tinha 23 anos já, eu trabalhava no Diário de São Paulo e a gente ficava muito próximo à Bolsa, né, a Bovespa. E aí, algumas daquelas pessoas que trabalhavam ali ficaram como se fosse uma espécie de guia turístico da Bolsa. Você passava lá em qualquer horário, ele passava, te mostrava, ali existia uma visita guiada que era feita para essas pessoas. Ele falava assim, ele contava esse período e falava assim, e eu era um desses caras. E eu tô falando exatamente isso daí, de próximo de 2003, 2004, né, mais ou menos esse período aí. Não, tem muita gente que não faz ideia o que era aquilo. Eu via na televisão a internet de escada, ela prevaleceu até 2005 com principal conexão. Aí começou a vir a banda larga. A discada tudo bem. Então... Do barulho. Conectava à noite para eu cobrar um pulso. Para ficar no bate-papo do UOL. Nossa. Eu sou ainda na época da BBS, que um pouquinho antes. Que isso, hein, Dodô? Carinha de novo. E aí, esses 3 anos foi de muito aprendizado, porque eu comecei num momento não muito favorável, que era um momento... enfim, o PT estava no poder, não tenho nada contra, mas esse foi o período em que, para a Bolsa de Valores, na época, não foi muito bom. Momento um pouco da Dilma ali e tal... E sofreu muito a economia e a Bolsa de Valores, não vinha investimento. E os meus clientes estavam querendo me matar ali, né? Então, cobrando de performance, eles ligavam lá, os caras, tô perdendo aqui, tô perdendo ali. Tudo é culpa de quem indicou, do assessor. Né? Então, eu fiquei esses 3 anos bem... Não dei sorte, vamos dizer assim, com a Bolsa, por N motivos. Chegou num contexto que não ajudou. E daí eu cheguei a falar, putz, acho que esse mercado não é pra mim. Você não se sente... Você não acorda bem. Você já dorme pensando como é que se vai subir ou cair, se o cara vai te ligar amanhã, e você fica com o peso nas costas que você tá mexendo com o dinheiro dos outros. Então você não vai ficar 100% bem, nenhum dia da semana. Pode estar subindo, pode estar caindo, faça chuva, faça sol. E então chegou o momento que eu falei, putz, tava bem, tava ganhando bem e tal... Só que chegou uma hora que eu falei, putz, não, vou parar por aqui e vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Decidi que não era um mercado que apesar que eu tinha conseguido, teoricamente, um bom sucesso em 3 anos, aprendi bastante. Tomei muito na cabeça, foi um aprendizado muito legal. E daí chegou nesse momento, eu desisti e fiquei uns 6 meses procurando o que ia fazer. E fiz estágio... Arrumei um estágio aí numa farmacêutica, na MSD, na área de logística. Olha só. Olha, Rodolfo, estagiário de logística. Estagiário de logística. Não, detalhe. Não imagina essa situação. Não era nem logística normal, logística reversa. Nossa, de pegar a coleta de restos de embalagem. Então não é que a logística que, saiu o produto pronto para entregar. Não. Era o produto que devolvia. Era mais complicado ainda, porque tinha motivo que devolveu, se podia devolver, se podia ressarcir o cliente, se ia queimar o produto. Enfim, era bem complicado. Aí fiquei uns 3, 4 meses lá, também vi que não
não era para mim ali. Eu vi que eu ia demorar, sei lá, 20, 30 anos na empresa para conseguir algo do que, para conseguir realizar meu sonho. Que os diretores lá, você via, tipo, com 40, 50 anos para cima. Para conseguir chegar gerente, diretor. Eu falei, eu vou ficar aqui quanto tempo, né, para conseguir isso? E então, eu também resolvi, vi que não era para mim. Aí, saí de lá, fiquei um tempo aí pensando, tempo curto, assim, menos de 6 meses também. E encontrei aí um amigo meu que fez faculdade comigo, um grande amigo meu na época, e eu vi que ele estava muito bem, né? Ele tinha a mesma idade comigo. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Que ele tá muito bem, né? Vou colar nele lá, vou conversar com ele. Aí conversei com ele e ele estava no marketing. Ele tinha acabado, era o quê? Em 2014, mais ou menos. Ali, aquela época, ele fez uma das primeiras ad networks do país, que era a ad network, não sei se vocês sabem, que é, tipo, ele pegava os sites, os blogs e veiculava com cada um deles. Não era uma DSP que hoje em dia tem, que a plataforma compra em tempo real. Nessa época não tinha a DSP. Então, comprava manualmente, mas ele tinha uma rede de sites e blogs, que é a tal da ad network. E ele, como ele foi um dos pioneiros nesse mercado, como se fosse a mídia programática no estágio inicial. Mídia programática feita na unha. Feita na unha. E ele estava muito forte mesmo, ele estava dominando. Ele era um dos únicos no país. E daí ele falou, legal. Eu falei, me ajuda aí, tô precisando ganhar dinheiro, não sei por onde começar, quero empreender, quero entender o que você está fazendo. Aí ele falou, legal, vamos abrir um braço aqui da minha empresa com você. E você toca e tal. Aí eu abri com ele como sócio. E daí que começou minha vida no marketing, né? De lá pra cá. Você engoliu ele. Não posso. Mas se ele ver, você vai me matar. Mas vamos voltar para o Otaviano. Você estava falando de formação, você fez FAP. Otaviano, a sua formação foi por qual curso e em qual universidade? A administração de empresas, eu me formei na Universidade dos Correios. Existiu durante algum tempo uma universidade formando profissionais para os Correios, porque a atividade de Correios ela tem muitas especificidades. Então, existiu durante algum tempo essa universidade funcionando no Rio, Universidade de Correios, mais a PUC do Rio. Depois passou para Brasília, Universidade de Correios, mais o UNB. Então, eu tinha a formação básica era pela UNB e a formação específica pela Universidade de Correios. Então, me formei em administração postal. Cara, então, eu não sabia que existia esse curso. Não sabia nem que existia essa universidade. Existiu até final da década de 80, ou meados da década de 90, porque... Para formar os diretores do... Isso veio do modelo francês. Na França, até hoje, existe uma escola especializada em formação de profissionais para Correios. Então, como os franceses deram consultoria para o Correio Brasileiro na década de 70, eles trouxeram metodologia e aí veio essa história da formação. Então, eu acabei me especializando, me formei, só que na empresa, apesar de ter ficado 30 anos na empresa, eu nunca fiquei mais de 4 anos na mesma área. Eu acabei atuando em muitas áreas. Porque eu entendia das operações de Correios, mas entendia do impacto disso em cada uma das áreas. Então, isso acabou me dando essa oportunidade. E uma das últimas áreas que eu atuei foi exatamente o marketing. Foi aí que eu era, na época, o titular da área de planejamento estratégico da empresa, já tendo passado por algumas. O então presidente da empresa, me lembro bem, numa viagem de trabalho que a gente fez, e ele tinha aqui, era uma reunião só de presidentes de empresas, me lembro, foi em Comandatuba. E ele exigiu que o pessoal permitisse que eu fosse com ele para essa apresentação. E o pessoal falou, não, só vão os presidentes. Ele falou, não, então se o Otaviano não for, eu não vou. Bom, eu acabei indo. Preparamos tudo para ele fazer a apresentação dele para um grupo de presidentes de empresas, de grandes empresas. E ele me fez uma surpresa. No momento que nós entramos na sala, ele falou, está aqui o Otaviano, titular da área de planejamento da empresa, ele vai fazer a apresentação para vocês, porque ele entende muito mais de Correios do que eu. Olha desse jeito, segura essa bronca aí. Segura aí, ó. Foi bacana, foi uma experiência muito bacana naquele momento.
E apenas grandes empresas, enfim. E ali, nesse evento, isso em 2002, ele pediu que eu recomendasse alguns nomes para o marketing da empresa, né? Aí eu sugeri ali alguns amigos, enfim, que eu conhecia da empresa que tinham potencial. E aí, no dia seguinte, no café da manhã, ele falou, tá vendo, já decidi. Eu falei, pois é, são bons nomes, tá? Ele falou, vai ser você. Essa é a surpresa de hoje, aquela foi de ontem, essa é de hoje. E foi assim que acabou, mas bem bacana. Assim, eu tenho essa formação de administração e depois foi desdobrando para publicidade. Estou há 20 anos na publicidade já. Caramba, né? E eu imagino, né? Toda a dinâmica de marketing numa empresa com a característica do Correios deve ser muito diferente, né? Porque o marketing, um dos assuntos, né, que mais latentes é a concorrência, né? E quando você pensa no Correio, eu imagino que você tem uma série de outras necessidades tanto de comunicação quanto de desenvolvimento de negócio que não passa pela concorrência, porque você opera sozinho. Não, tem muita concorrência. Tem. Pra você ter uma ideia... Eu falo besteira, você não fala. Não, mas é bom. Não, mas a maioria das pessoas pensa isso. A maioria das pessoas pensa isso. Mas já há muito tempo, há décadas, mais da 60% da receita dos Correios é de negócios concorrenciais. Encomendas, sim, por exemplo, é um grande segmento, financeiro é um outro segmento, e assim por diante. Eu, antes de ir para o planejamento estratégico e antes do marketing, eu fui responsável pela implantação da área de novos produtos da empresa. Isso foi ali na segunda metade da década de 90, quando a internet estava evoluindo para negócios. Então, o que existe de tecnologia hoje nem se imaginava que existiria. Naquela época, o smartphone não existia, etc. Naquela época, o telegrama ainda era uma ferramenta de comunicação importantíssima. A transição da tecnologia telex para tecnologia internet fui eu que coordenei nos Correios. Porque existia uma plataforma, que era da Embratel, onde se fazia transmissão de mensagens eletronicamente. Era satelital. Sim. E aí ali você tinha equipamentos conectados e você transmitia de uma máquina para outra, aquela mensagem era impressa na ponta e entregue. Então, enquanto uma carta demorava um dia ou mais, o telegrama se entregava em 2 horas. E aí, naquela época, a diretoria da empresa decidiu desativar o serviço de telegramas, porque a tecnologia telex morreu, ou estava morrendo. E aí eu recebi essa incumbência de desativar. E aí, quando eu fui apresentar para a diretoria, eu cheguei lá e disse que, apesar do presidente ter dado a ordem para desativar, aquilo não seria feito. Quase me falei, por quê? Porque está na Constituição que os Correios têm que manter o serviço de telegrama. Está na Constituição. Não é numa lei. Porque não se imaginava, né, o que viria pela frente, né? Não, e aí surgiu... Até uma curiosidade que eu tenho também. Como que funcionava a LGPD da ocasião? Né? Assim, cara, quando eu mando uma mensagem de um lugar para outro, sim, o cara que imprimia conseguia ler? Aquilo ali chegava por uma máquina, mas ela era gravada numa fita perfurada. Tá? Então, era gravado numa fita perfurada. Mas para muitos lugares era feito por um equipamento chamado Morse, em que eram códigos e a pessoa tinha que anotar à mão aquilo ali. Então, a pessoa sabia. Agora, a pessoa que trabalhava em Correios tinha responsabilidade legal pelo que ela fazia. Então, aquilo era num ambiente fechado, é um conjunto de coisas. Então, existia uma LGPD, existia isso mesmo. Agora, ali surgiu, nesse final da década de 1990, o chamado correio híbrido, que ele é parte física, parte eletrônica. Só que, ao invés de utilizar a plataforma telex, passou-se a utilizar a plataforma de internet. Qual a diferença disso? A pessoa, no seu computador, gerava a mensagem, ela era impressa do outro lado e envelopada, e para isso existia um ambiente seguro para isso. Então, ali, os Correios começaram a assimilar essas tecnologias. Hoje, o Correio faz correio híbrido reverso, que é transformar documento em papel em documento eletrônico. Por exemplo, os Detrans utilizam muito isso, a Justiça utiliza muito isso. Os Correios mantêm os documentos em papel armazenados e entrega apenas os arquivos eletrônicos. Então, é uma coisa e hoje ainda o telegrama funciona dentro do site do Correio, você consegue mandar o telegrama. Você digita a mensagem e lá na ponta imprime e entregam.
Caramba. E tem os serviços bancários também acabaram fazendo parte de um volume muito grande do... Essa é uma coisa que, num país como o Brasil, é decisiva, porque em muitos municípios não existe agência bancária. E muitas transações, principalmente nas microeconomias, elas são presenciais. A gente tem um smartphone, a gente resolve um monte de coisa por aqui. Mas grande parte da população não tem acesso a um smartphone. Ela tem que fazer as transações... Ribeirinhos, né? Você tem mesmo. Ela tem que fazer presencial. Ela vai ali no balcão, recebe ali o que ela tem a receber, seja uma aposentadoria e tudo mais, e aquilo ali transita o dinheiro mesmo. Nas pequenas cidades é assim que acontece. Então, a presença física de Correios permite a operação de serviços bancários. Sabe que, num determinado momento, quando eu fui diretor de negócios dos Correios, nós tínhamos 5 milhões de clientes. 5 milhões de bancarizados nos Correios. Hoje eu não sei se tem... Porque aí era um acordo com um determinado banco, aquele contrato se encerrou, depois entrou um outro banco. Imagino que hoje talvez tenha aí uns... fazem esses recebimentos? Ainda faz. Existe uma plataforma muito competente, por sinal, que através dos Correios faz transações, inclusive com... Que já basta a lotérica, né? Também, né? Que faz tudo. As lotéricas fazem operações bem mais simples. No caso do Correio, as operações são mais amplas. Inclusive, envolve crédito e outras coisas. Tipo, que os Correios só entregam encomenda, né? Essa é a minha visão que eu tinha do Correio. O concorrente do... Eu falei para você, não puxa assunto de Correio. Vai longe. Que legal. E boa parte dessa sua trajetória profissional em Brasília, mesmo pelo Correio. 15 anos em Brasília, 15 anos em Brasília e outros 15 fora de Brasília. Eu morei em Goiânia há muito tempo, né? Então, eu comecei nos Correios, para vocês terem uma ideia, vocês vão descobrindo aí o quanto eu sou velho, né? O estado de Goiás e Tocantins era um estado só. Isso foi desmembrado em 1988. Eu fui gerente de operações ali, depois diretor regional, dos estados de Goiás e Tocantins juntos. Conheço ali, viajei aquilo ali de carro de ponta a ponta. Tem histórias ali. Cidades nascendo. Porque você pegou justamente... Tocantins é uma cidade, é um estado em construção. Né? Tínhamos a Luciana, lembra da Luciana que trabalhava com a gente? Sim. Né? Ela falava que mudou lá com o marido para lá, que ele tinha uma empreiteira, porque realmente era um estado em desenvolvimento, realmente sendo construído. Eu conheci bem o estado de Tocantins, circulei muito por ali. Vejo hoje o Paulo Vieira fazendo esse sucesso todo aí, né? E ele é de lá, Tocantins, né? Então, quando eu vejo ele circulando por ali, muita cidadezinha que eu conhecia ali. É uma região bem bacana, tem lugares muito interessantes. E Correios no interior do país é uma coisa bem legal. As pessoas dependem muito Todos os municípios têm Correio do Brasil? Todos os municípios. Nossa. 5.000 e tralala. 553. É um número próximo desse. Correios, quando você diz, tem Correio físico, a lojinha mesmo do Correio, né? A agência do Correio. Exatamente. Até porque existe a entrega física, né? Que você compra... por comércio eletrônico, alguém tem que entregar. E é curioso que isso funciona, sabe onde funciona muito parecido com isso? Na periferia das grandes cidades. Nas favelas, os Correios entregam muita coisa, porque as pessoas que estão ali preferem comprar por comércio eletrônico do que... Né, e buscar e levar. Então, os Correios entregam lá. E eles sobem lá em cima e tudo. Não, só porque... Mas porque quem trabalha no Correio também, ele é muito democrático na composição dos seus times, porque até pela característica do camarada que está ali a pé, andando e tal, muitas vezes é pessoas que moram na própria região, né? Muitas vezes é isso. Eu vivi muitas histórias no Correio, são bacanas, são histórias muito boas. 100 mil pessoas. Deve ter gente de todo lugar, né? Tem gente de todo lugar, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu não sei qual o número, mas os Correios chegaram a transportar e distribuir por dia quase 40 milhões de objetos. Nossa. Entre cartas e encomendas e tudo. E tudo depende de uma pessoa levar isso ou não tem alguma coisa automatizada? Chega já direto na casa da pessoa? Não, você tem os equipamentos para
para tratamento, separação, né, containerizar e tudo mais, mas a entrega é sempre física, alguém né? vai lá, entrega e recebe, como acontece o carteiro aqui. lá. O carteiro. Geralmente faz a entrega dos malotes em pontos e aí os carteiros já pegam esse malote e já tem a rota traçada para fazer a entrega. Porque eu tava pensando... Por isso que existe o CEP. Com o CEP então, você chega a qualquer lugar. Porque eu tava imaginando a logística, né? Porque eu sempre vejo, quando eu vejo um carteiro chegando, ele vem a pé. Sai de um carro. Aí quando você vê alguém do Mercado Livre chegando, ele vem com aquela combizinha no Mercado Livre e para lá e entrega, né? Então, pô, será que o Mercado Livre tá mais avançado nessa questão de logística? Porque um vem a pé, o outro vem com o carro. Mas Correio entrega também, às vezes, com carro. O carro entrega com carro? Muito. Quando é objeto maior, a frota de Correios é uma frota gigantesca, né? O Mercado Livre, ele tem, até onde eu conheço, tem características muito próprias, porque ele trabalha basicamente com pacotes, né? Correios tem uma diversidade ali de formatos e tudo mais. E acabou, pelo que eu percebo, sendo um instrumento de marketing mesmo, que funciona muito bem. Você chega com veículos bacanas, grandes e tudo mais, isso causa uma impressão naquelas posições. O Mercado Livre não consegue ir além do limite, vamos dizer, do miolo das cidades, né? Ele não consegue, por exemplo, para as pequenas cidades e tudo mais, ele provavelmente tem escala, utiliza né? Correios, né? Utiliza o próprio Correio. E aí, eu também. Em que ano você sai do Correios? Eu saí em 2016. Eu fiquei 5 anos fora na iniciativa privada, eu trabalhei nos Correios até 2008. Aí saí para a iniciativa privada, eu saí licenciado, né? Eu tinha sido concursado lá atrás, então eu tinha direito de sair, e a única garantia que eu tinha era o direito de retornar até 5 anos depois. Né? Não custava nenhum centavo para a empresa e tudo mais. Voltei 5 anos depois, em 2013, a convite do então presidente da empresa, que eu conheci naquela época, mas por algum motivo eu acabei voltando, morando em São Paulo, trabalhando em Brasília. Fiquei assim durante 3 anos. Nesse meio tempo, acabei atuando na Secom até durante 6 meses e ali eu encerrei minha carreira. Foi ali. Então, foram 30 anos de atividade efetiva, sendo 5 fora da empresa. 5 licenciados para o mercado privado. Que legal. E aí, Otaviano, você durante todo o tempo trabalhou seja pelo lado de agência, pelo lado de veículo ou de anunciante, sempre trabalhando com a comunicação de governo. Essa vamos dizer, é a maior parte, né? Porque a agência da qual eu sou sócio hoje, a Nova SB, tem essa característica de atuar muito em setor público, né? Ou estatal ou paraestatal. Por uma razão, um dos motivos de eu ter vindo para a Nova SB foi isso, o fato de conhecer muito o setor público, né? O Bob, que é o nosso presidente, sócio majoritário, também atuou no setor público há muito tempo. Então, isso virou uma característica da Nova SB. Então, eu tenho essa relação com o setor público por conhecer os meandros, porque eu fui anunciante, eu fui veículo e tudo mais, né? Então, acaba sendo um trunfo em determinados momentos, né? Mas tivemos também bons clientes aí no setor privado, enfim, que também... Eu, particularmente, prefiro tratar de negócio em si. Mas o conhecimento que eu tenho do setor público... Enfim, também me permite, né, atuar com algum conhecimento que nem todo mundo tem, né? Que nem todo mundo tem, né? Então, isso... Mas é bacana. Eu valorizo muito o setor público, tenho muito orgulho de ter trabalhado no setor público. E o senso comum da sociedade é diferente disso, né? As pessoas tendem a condenar o setor público. Não, né? Eu lembro de agências, né, colocando isso como... Um posicionamento de se orgulhar em não atender uma conta pública. Cara, é um trabalho. É um trabalho, alguém precisa fazer. O governo ele tem uma necessidade muito grande de comunicação. Sim, a gente, por uma série de razões, né, as pessoas têm as suas razões para questionar o setor público e tudo mais, porque em qualquer momento em que uma pessoa não é bem atendida por uma demanda que seria de um agente público, ela considera que o agente público, ou enfim, que o setor público é um problema. E muitas vezes isso é por deficiência de natureza diversa. Eu digo, pela minha experiência, que enfrentar a barra de trabalhar no setor público num país como o Brasil te permite ter condição de enfrentar qualquer parada, porque não é fácil. Hoje, o Brasil tem órgãos de controle muito competentes, muito
muito bem estruturados e tudo mais. E cuidar de responsabilidade num ente público envolve uma série de implicações. A pessoa, o seu CPF está ali envolvido com responsabilidade, né? Agora, os maus exemplos acabam aparecendo mais do que os bons exemplos, né? Sim. Então fica isso. Mas porque a gente, como cidadão, a gente espera, eu preciso do serviço público de qualidade. E aí você condenar todo mundo que trabalha no setor público como sendo algo negativo é um contrassenso. Mas cada não pessoa dá para tem generalizar, direito de ter, né? Mas é isso. Eu acho que as pessoas têm que questionar mesmo, têm que cobrar e tudo mais. Mas para mim sempre foi um orgulho trabalhar no setor público. Eu aprendi muito, tenho uma experiência muito rica nessa área. Que beleza. Vou trazer o papo de novo para o Rodolfo. Rodolfo, sabe que é uma coisa que já me perguntaram algumas vezes e eu fiquei de buscar essa informação e não fui buscar, né? O que significa OPL? Ixi. Alguns perguntam, alguns não. Então já vendo, quando eu abri a empresa lá, o CNPJ foi aberto, eu lembro, estava olhando a data esse dia, 27/2/2015. Foi o meu primeiro CNPJ, né? Você nunca esquece. E foi o nome que esse meu amigo sócio sugeriu. Cadê o R aí? O OPL não tem o R. Não tem o R. Foi mas vocês vão entender de onde veio o OPL. Veio de Optimization Leads. Porque quando a gente abriu a empresa, o foco era em gerar demanda através de lead. E a gente gerava através das nossas redes, enfim, de sites e blogs. E o cliente só pagava pelo cadastro, né? Pelo lead. E a OPL no começo ficou conhecida como, né? Foco em performance, lead, Olha lá, até nem eu sei mais falar o nome. Tanto tempo que eu não falo. Optimization Leads. Era esse o nome. E, enfim, até o e-mail era bem longo. Conseguia falar, só letrar. E chegou uma hora que não, vou resolver esse nome. Ficou OP Leads. Pra, né? OP de Optimization, Leads de Leads. Beleza. Todo mundo sabe o que é, todo mundo gosta, então tá tudo bem. Beleza. Aí chegou uma hora, e depois de uns 2, 3 anos aí de empresa, que a gente decidiu tomar outro rumo. E mais para o branding, deixar um pouco a performance de lado, soltando aos poucos aí. Até porque não era tão simples assim, porque todo mundo conhecia a gente como leads, como performance. E a gente começou a entender que a performance estava desgastando muito e a gente talvez teria um pouco mais de rentabilidade, também de poder agregar mais ao cliente na parte de branding, de construção de marca e tal. A gente começou a tomar esse rumo na empresa. E daí eu tirei o Leads, tirei o Optimization, aí ficou OPL Digital. Pronto. Aí morreu isso. No começo foi um pouco difícil, porque os clientes queriam chamar a gente pro Lead. A gente, não faz mais. Mas e aí? Mas depois aí de 1 ano, 2 anos, a gente conseguiu se desvincular totalmente. E de 2019 para cá, a gente começou a posicionar mais a OPL para foco em mobile, né? Hipersegmentação em mobile, DMP, DSP... mas sempre com foco ali no mobile, trazendo produtos e soluções voltado a esse mercado. Porque a gente viu também que se a gente atirava para tudo quanto é lado, não tinha um foco. E às vezes a pessoa muita gente perguntava, mas quem que é o PL? O que a OPL faz? Aí isso começou a vir algumas ideias para a gente, a gente precisa ter um posicionamento. O PL é referência no quê? Então, a gente vamos ser referência hoje no mobile, que é o forte do mercado e é onde a gente domina também. E daí a gente apontou por esse rumo em 2019. Foi quando também a gente teve o prazer aí de conhecer o Amigos do Mercado. De lá para cá, vocês Fazemos também. muita coisa juntos, muita coisa juntos. E a gente se posicionou bem. Um momento incrível do mobile, né? Exatamente. Acho que foi na hora certa, né, que a gente deu esse tiro. Porque de lá para cá... o mercado cresceu muito, veio a pandemia, então... Não, e deixou muito tempo de ser um aparelho, né? De fato, ele é a extensão da nossa existência, né? Você não consegue fazer absolutamente nada sem o seu celular e as conversas com as pessoas passam e as conversas com as marcas também naturalmente passam por ali. Sim. Né? Geralmente, o Dodô funciona assim, a gente
pega um gancho do que o convidado falou e puxa pro merchan. Agora o merchan já começou, amigo. Então, coloca na OPL. Coloca a OPL na tela aqui para eu fazer pela primeira vez um merchan na frente do cliente. Na frente do cliente. Rodolfo, agora vou fazer, daí se eu escorregar aqui, você me salva e me conta se eu tô explicando direitinho. Toda semana aqui, amigos, vocês... Aliás, vejam outros episódios. Tem muitas histórias muito legais, tão legais quanto as de hoje em outros episódios. E uma coisa que sempre tem, desde o episódio 1, Dodô, merchan do OPL. OPL é nossa patrocinadora master, mantenedora do Amigos do Mercado. Não só no Papo de Amigos, está com a gente no Prêmio Amigos do Mercado, no Festival Elan, enfim, nos principais projetos, nas nossas viagens, né? A gente está gravando aqui no dia anterior, no dia anterior de irmos a Brasília, inclusive, viu? A gente amanhã estaremos lá com o Coronel André. Coronel André vai dar uma palestra no nosso evento ali. E é o seguinte, né? O que eu vim falar hoje da OPL, tá? O que eu falei? Toda semana a gente traz uma novidade, uma tecnologia, algo que eles fazem. E hoje a gente vai falar do Search Target, tá? Que é o seguinte, você quer fazer uma mídia programática segmentada em cima do que a sua audiência pesquisa na internet, então o OPL é craque nesse assunto, né? Converse lá com o pessoal do comercial da OPL, porque eles entendem muito disso. E como a gente sempre brinca aqui toda semana, Rodolfo, agora você vai falar diretamente. Se você falar que viu no Papo de Amigo, você ganha uma reaplicação. Agora, é verdade ou não é? Verdade, é verdade. O Search Target é exatamente isso que eu falei? Exatamente. Você tá vendendo melhor que o meu time lá, viu? Vai ficar feio para ele. Não, é exatamente isso. A gente impacta o usuário através da pesquisa. Então, por exemplo, mas eu já faço Google Search. Mas não é exatamente o que o Google Search faz. O Google Search fica limitado às pesquisas do Google. A gente entende o que esse usuário está pesquisando em qualquer lupa da internet, seja Safari, seja Google Chrome, seja algum aplicativo. Todas as lupas que estão conectadas à nossa DSP, a gente consegue entender, desde que, claro, ele permitiu isso através de uma série de fatores aí que a gente tem, está dentro da LGPD. Consegue identificar essa pesquisa, essa palavra, essa frase, impactar ele no momento que ele está navegando na internet ou em algum aplicativo. Então, é uma mídia bem eficiente que ela vai exatamente O cara pesquisou, entrou na Globo.com, apareceu o anúncio. Não, e vai na direção do que o cara quer. Né? Fala-se muito sobre, fala assim, poxa, mas tudo que eu pesquiso lá, enfim, sobre algum assunto, aí depois eu sou impactado por uma publicidade que tenha relação. Eu falo assim, cara, ainda bem que é isso. Né? Melhor do que... Já que você será impactado pela publicidade, que seja de algo que você tem algum interesse. Isso. Exato. E eu penso assim, já que você não tem como fugir... Exatamente. Já que não... Você vê que estamos inaugurando o formato aqui, merchan comentado. Merchan comentado. Tá melhor do que encomenda. Então, exatamente isso. Nada melhor que você já vai ter que ser impactado. Aí você quer ver uma coisa que você está pesquisando e vai te dar a oportunidade de você, às vezes, nem perder tempo indo atrás daquilo que vai aparecer para você, ou do que aparecer uma propaganda que não tem nada a ver com o que você falou. Puta, por que eu sou o target disso se eu nem tô interessado nisso? Às vezes eu fico bravo porque, essa marca não tem nada a ver com o que eu tô pesquisando. O cara que programou essa campanha não tá, né? Viajando na maionese. Então, muitas vezes acontece isso. É falta de segmentação. E é isso que a gente traz, né? Não é só fazer a mídia programática, é fazer a segmentação correta. Porque senão você joga dinheiro pro alto. Sim. E ocupa a atenção do cara com algo que ele, de fato, não tem nenhum interesse. Tá vendo o seguinte, em algum momento você, enfim, sai da posição de anunciante, de cliente, para virar agência. Né? Como é que foi essa sua mudança? Né? E quais foram as surpresas e quais foram as convicções que você teve quando você passou a empreender dentro da comunicação? Bom, quem me conhece mais de perto sabe que dos poucos planos que eu tinha na vida, um deles era nunca trabalhar em agência. Sempre me dei muito bem com a agência, eu como anunciante, minha relação com as agências sempre foi uma relação muito boa. Mas... Você era um cliente bacana? Eu era um cliente bacana, eu era um... chato onde tinha que ser chato, sabe? Tem algumas histórias curiosas aí que eu acho que alguns...
presidentes, diretores, donos de agência devem se lembrar de mim. Eu não queria estar no lado da agência. Vou contar uma historiazinha rápida lá no começo da minha carreira como anunciante. Um grande dirigente de uma grande agência que me atendia naquela época saiu de São Paulo, foi me visitar em Brasília. E foi lá para dizer que ele e toda a equipe da agência estava à minha disposição para o que eu precisasse, enfim, etc. e tudo mais. Eu falei, pô, você caiu do céu, você veio no momento certo. Por quê? Eu falei, cara, eu estou comprando mídia muito cara, eu preciso baixar o preço da mídia. O cara acho que se arrependeu de ter ido lá. Que bom que você falou isso. Estou precisando disso, mas enfim. Então, em 2015 para 2016, eu fui convidado para passar um curto período de tempo ali na SECOM para estruturar a comunicação das Olimpíadas, que viria em 2016. O então ministro da época, Edinho Silva, que eu fiquei conhecendo quando ele me convidou, não conhecia antes. Eu estava no final do meu período ali nos Correios, mas antes que eu saísse, ele me convidou para assumir ali como segundo dele ali, secretário executivo. E aí, isso foi em agosto de 2015, no final de 2015 eu decidi que estava fechando o ciclo, etc. e tal, mas ficou de ele comunicar quando ele tivesse o substituto. Isso demorou alguns dias, aconteceu ali, me lembro, meados de janeiro. Eu cheguei para uma agenda em São Paulo, cheguei muito cedo, normalmente eu viajava muito cedo, e aí o Bob Costa, da Nova SB, tinha ligado um dia antes e falando, pô, você vai estar em São Paulo, dá para a gente te encontrar? Eu falei, minha agenda está muito complicada. Não, eu te aguardo na primeira hora lá no escritório. A SECOM tem um escritório aqui na Avenida Paulista, ali no prédio do Banco do Brasil. Cheguei ali muito cedo, antes das 9 horas, e estava ele com a Folha de São Paulo aberta ali na coluna painel, tinha uma notícia de que eu estava saindo. Ele falou, mas que história é essa? Eu falei, putz, já saiu no jornal, o ministro nem me falou. Mas enfim, já estava combinado que eu sairia. Ele falou, então você vem trabalhar comigo. Me convidou. Eu falei, Bob, não posso, só vou decidir isso quando ainda vai demorar algumas semanas, aí eu vou... E aí, quando eu saí, eu tive contato de alguns amigos, um primeiro quis me fazer uma proposta. Eu falei, não faça, porque a primeira pessoa que eu tenho que conversar é o Bob, porque foi a primeira pessoa que falou comigo sobre isso, eu devo essa satisfação. E fui tomar um café com ele para dizer por que eu não iria para a agência. Né? Saiu de uma sócio. Não, aí acabei indo depois de algum, sei lá, um mês depois fui para a agência. A proposta foi boa, então, hein? Você sabe que foi boa e coisas... foi rápida, foi no momento certo também. Mas duas coisas foram decisivas para mim. Uma é que era para eu ficar em São Paulo. E minha família estava aqui, eu estava 3 anos indo e voltando. Ia segunda de madrugada, voltava sexta à noite. Tal. Então, uma coisa era ficar em São Paulo. Para mim era importante. Segundo, é que o modelo de compliance da agência, etc., é uma coisa que combinava muito comigo. Porque eu sempre fui um cara do setor público, mas muito chato do ponto de vista de ser rigoroso, criterioso. Quem me conhece mais de perto sabe disso. Dizem que tem gente que tem medo de mim, eu tinha medo de mim. Acho completamente injusto, mas isso que é verdade. Mas, enfim. Mas, assim, é uma questão de lógica, de trabalho. Eu sempre fui muito criterioso. Quando o Bob me fez esse convite, realmente eu não queria agência. Não queria, mas essa coisa de ficar em São Paulo com essa... Então, isso me motivou. Acabei indo para a agência. 2 anos depois, isso em 2018, aí eu me tornei sócio da agência. Né? Então, aí um dos sócios estava saindo, pessoa que eu prezo muito, que é o Calil, que era o financeiro, e o Calil falou, tá vendo, para eu sair, eu gostaria que você ficasse no meu lugar. Eu falei, Calil, mas você vai me dar a sua participação? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Resultado, esse ano eu estou terminando de pagar minha dívida com o Calil. Felizmente, estou concluindo agora, graças a Deus. Ele sabe disso, estou para fazer uma reunião com ele essa semana para finalizar tudo. Então, desde 2018, virei sócio. Mas eu realmente não planejava trabalhar em agência, mas como praticamente todas as atividades que eu desempenhei, me dão muito prazer. Eu gosto muito de trabalhar na agência, a Nova é um ambiente muito bacana. Eu gosto muito. Que bacana. Não, você vê, né? Além de ter vivido esse outro lado da mesa, né? Agora a gente veio para uma outra
etapa aqui da conversa, que é a etapa do empreendedorismo, né? Então, nesse momento, você passa a ter uma posição diferente na agência, né? Imagino que passa a resolver questões diferentes também relacionadas ao negócio, né? E você, Rodolfo, começou com isso desde cedo, né? Você empreende desde muito novo, né? Sim, começou, como eu te falei, no primeiro CNPJ em 2015. Antes, até então, eu era... trabalhava para os outros, mas eu sempre tive esse espírito de querer empreender e acho que estava dentro de mim. Eu não conseguia falar, quando eu entrava em alguma empresa, eu não conseguia falar de alguma coisa. Falar, não, eu preciso abrir o meu negócio. É bom fazer incomodado. É bom fazer do seu jeitinho. Eu, apesar de conhecer o Rodolfo há muito tempo, da gente estar... em parcerias, né, de longa data. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de presencialmente ir até a OPL. Fiquei muito encantado lá, né, com o escritório, umas instalações muito legais, um time bacana. Hoje, me conta um pouquinho, conta para a nossa audiência, como que é o tamanho do seu time, né, hoje, quantas pessoas trabalham contigo, né, dentro da OPL? Tá. A gente ainda consegue ser digamos assim, uma startup bem... tech, né? Que vou dar um exemplo aqui. O Instagram conseguiu ser vendido a 1 bi com 10 funcionários. Então, eu uso essa quando me fala, quantos funcionários você tem? Eu gosto de ser bem eficiente e trabalhar à medida que realmente se a gente... Porque vai ampliar e se tem a necessidade. A gente hoje está em torno de 23, 24 pessoas. A gente atua todo o Brasil, a gente tem em torno de grande parte dessas pessoas são vendedores. O time de back-office, marketing, design, atendimento e tal, são a outra parte da empresa, mas a gente tem, sei lá, 13 vendedores, 14 vendedores pelo Brasil. Sendo que 3 ou 4 deles, foco é só o estado de São Paulo e os outros a gente tem um por estado, mais ou menos. Tem estado que a gente tem até mais. Então, se eu não me engano, até mais que 24. Porque tem só Rio Grande do Sul tem 2. Rio de Janeiro tem mais 2. Então, tá perto de um total umas 30 pessoas. Mas, como eu falei, grande maioria, metade aí é vendedor. Porque a parte de back-office, como ela não é nada físico... Você ganha escala, nada, né? Eu consigo escalar com poucas pessoas. Então, eu tenho ali, vamos dizer assim, sei lá, 7, 8 pessoas no back-office... conseguem dar conta de mais ou menos de 100 campanhas por mês que a gente tem. E dessas 100 campanhas, a gente atua com todos os segmentos, desde privado até o governo. A gente também veio de 2, 3 anos para cá, onde eu conheci o Taviano. A gente começou a atuar na parte pública, eu tomei a frente desse segmento e deixei a parte privada para outras redes tocar, para o time tocar. E vem dado certo, porque eu acho que, assim como ele, eu me identifiquei mais com o setor público. Tenho aquela questão, não é fácil. A gente que está dentro desse mercado, a gente ouve essas críticas, falou, o cara trabalha do governo, ele já olha meio assim. Não é bem assim, porque, como ele mesmo disse, não é todo mundo que faz coisa errada. E para a gente estar lá, entregar o trabalho que hoje eles estão cobrando com os diversos órgãos que tem, fiscalizadores e tudo mais, é tão difícil quanto atender, por exemplo, uma Ambev, uma JBS que a gente atende. Exatamente. É 10, 20 vezes mais difícil. Então, não é fácil. Então, se a gente passou por esse teste, hoje atende todos os órgãos públicos aí, desde o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, do Turismo, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, BNDES, a própria SECOM, Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem aí 3, 4 anos atendendo esses caras, independente se muda o governo ou não. Meu foco não é político nem eleitoral, não tenho opinião. Eficiência é trabalho, né? O meu foco é trabalho, porque desde quando a gente começou a fazer um trabalho bom, hoje a gente é referência no mercado mobile para o governo. Então, você chega lá na Nova SB, pode perguntar se o Otaviano, chega lá na Propeg, na Carlia, na Fields, enfim, nas principais agências de Brasília. E hoje a gente é uma das 3 principais referências aí de mídia mobile. Então, a gente não conquistou isso do dia para a noite, né? Foi um trabalho muito grande. Até com aquele problema do TCU, a gente se envolveu para conseguir reverter por conta de outros parceiros que acabou englobando, né, a culpa na mídia programática, mas não era
culpa só nossa. Então, foi um trabalho muito minucioso que a gente conseguiu e eu tinha que estar à frente desse projeto, que é uma coisa muito técnica, que demanda muito tempo e paciência e também jogo de cintura. Então, eu fui mais para esse lado. Minha equipe cuida hoje do privado, também vai muito bem. Então, a empresa hoje está mais ou menos 50-50, dividido entre privado e governo. A gente está expandindo bastante, vem crescendo muito, ano a ano, não tenho o que reclamar. Como a gente é 100% digital, no início da pandemia deu um gás pra gente. Tipo, os anunciantes pararam de fazer toda a mídia off e recorreram a quem? Uhum. Sim. Com quem que a gente vai conseguir fazer mídia? Então, começaram a chamar a gente, até gente que não era nosso cliente. Então, a gente abriu muito o mercado. E como eu falei, a gente vem crescendo muito. A gente está mais preocupado agora em organizar a casa dentro de processos, aumentar o time, ver onde está o gargalo, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode agregar mais para o cliente do que captar novos clientes. Então, a gente está mais Vamos aproveitar melhor fase... os pacotes do Amigos do Mercado. Então, aliás, beijo para a Natasha, hein, Natasha? A Natasha Borges aí, nossa coordenadora de marketing, está fazendo um excelente trabalho junto aí, tá ajudando a gente a reestruturar toda a área de marketing. Estamos com uma nova agência, contratando um designer, então tá bem legal aí, né? Muito bom, muito bom. Natasha. Pegar o gancho do Rodolfo, que é a questão exatamente da compra de mídia dos governos. Acho que é muito técnico, né? O Otaviano pode até falar um pouco sobre isso, mas a compra é muito técnica hoje. Então, você tem parâmetros, você tem ali uma avaliação muito, muito grande de pontos que você... Eu atendi governo... em Brasília também, aqui no estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, a compra é muito técnica hoje. Então, de fato, as pessoas às vezes não conseguem compreender, né? E aquela coisa, por conta de que causa uma dificuldade... Por conta do político que assalta, eles acham que todo tudo, mundo generaliza faz tudo, mas o negócio sempre foi muito bem, pelo menos nos últimos anos, muito bem estruturado, Sim. com órgãos de controle, com parametrização de avaliação. Quer dizer, de fato, para você vender para o governo é uma engenharia de vendas. Além de todos os outros pontos de contato que você tem que ter com a audiência, ok? Né? De se comunicar bem, mas é uma compra super técnica. E às vezes, quando a gente compara com os maiores anunciantes, como eu falei, dá muito mais trabalho, exige muito mais técnica. Sim. A gente tem a agência lá cobrando, com o time técnico, que o Otaviano sabe que não é fraco. A gente tem o cliente também com um monte de pessoas cobrando todas os KPIs, viewability, etc. E a gente tem também o WhatsApp, que é um terceiro contratado para auditar a campanha, que fica em cima da campanha da entrega. Então, são muitos KPIs, tem a questão da parte do brand safety, que eles exigem um monte de situações lá que a gente tem que cumprir. Se não cumprir, eles descontam toda essa parte que a gente saiu do brand safety da campanha, eles conseguem mensurar. Sim. E dependendo da gravidade, você nem volta mais fazer campanha com o anunciante, que eles te barram. Não, a parte da documentação da empresa tem que estar toda... Tem que dar toda... Exatamente. Você limpa, não pode, zeradinha. Não pode ter processo, não pode estar devendo nada. Exatamente. Ou seja, o negócio é bem mais embaixo. É só que as pessoas não têm isso todo, né? Essa visão. E acham que é fácil. Otaviano, até uma dúvida. Posso estar falando uma tremenda de uma besteira aquí. Mas quando a gente fala da mídia off, a forma que criam-se as regras de compra acabam sendo muito semelhantes, né? Quando a gente vê regras para TV, para rádio e tal. Quando a internet entra nessa conversa, marketing de influência e uma série de outras coisas, as cartilhas mudam-se todas também, né? Sim, eu acho até que há um espaço ainda grande para evoluir em termos de mecanismos de parametrização e tudo mais, porque aí há uma diversidade muito maior de possibilidades e o aproveitamento com mais rentabilidade, mais efetividade, varia no setor público, assim como no setor privado, conforme a maturidade do anunciante. Se o anunciante já tem condição de explorar melhor... Tem histórico, né? Exatamente. Tem histórico, já tem um aprendizado, já sabe definir os KPIs de uma forma muito mais efetiva e tudo mais. Isso acaba gerando resultados melhores. Há referências, assim, muito bem reconhecidos pelo mercado, o caso do Banco do Brasil, por exemplo, que historicamente, já há décadas,
é um ambiente que sempre está à frente, forma profissionais já sempre com essa visão e tudo mais. A Caixa vem na mesma linha, né? As estatais normalmente têm algumas práticas que elas induzem isso de uma forma mais rápida. Quando você vai para a administração direta, o Ministério da Saúde, por exemplo, que tem uma mídia muito desafiadora, porque é uma mídia que pega públicos muito diversos. Por mais que, em tese, o que o Ministério da Saúde vai fazer é para a população toda, algumas abordagens são para públicos específicos e para regiões específicas. Certas doenças impactam mais determinada região, determinado mais perfil de público e tudo mais. Então, até por causa do bioma, o que acontece nas cidades, né, é diferente do que acontece no sertão ou Exatamente, sem dúvida. Quando você vai, por exemplo, para uma situação, tratar como a gente vai tratar agora no próximo mês, de dengue, por exemplo, você tem regiões onde a incidência é muito mais efetiva e outras onde já não ocorre. Então, você tem que quebrar a mídia dessa forma para gerar efetividade. Você não simplesmente faz uma mídia generalizada. Até porque é o seguinte, o recurso em qualquer circunstância ele é limitado. Finito. Quando você fala de recurso público, além de ter que direcionar, que planejar de forma tecnicamente mais correta, há o desafio sempre de rentabilizar, né? Então, cuidar de recursos públicos, gestores públicos, têm uma responsabilidade que é muito maior do que nós, gestores privados. Hoje eu sou um gestor privado. Então, eu, dentro do meu âmbito, onde eu tomo decisão sobre o meu recurso, se eu errar, o problema é meu e da minha empresa. O agente público não. O agente público ele está aplicando um recurso que não é de propriedade dele. Então, é uma coisa muito desafiadora e acho que Brasília já passou momentos de evolução a cada época e tudo mais, mas você tem toda a razão. Quando vem o digital, esses desafios crescem muito e os ciclos são mais curtos. Então, a necessidade de revisar e de atualizar, ela é sempre mais frequente do que quando a gente trabalhava essencialmente com off. Uhum. Não, eu imagino que é o seguinte, né? Longe de ser o maior custo de um governo, né? Mas a comunicação sempre chama muito atenção, né? Em muitos discursos políticos, o investimento em comunicação é visto como um investimento que seria melhor aproveitado em outras pastas, em outras finalidades. E como você bem disse, né, a comunicação, ela que faz a efetividade de uma campanha da dengue, né, a evasão escolar, tem uma série de assuntos aí que é a comunicação que resolve, né? Respeitando todas as opiniões, há muita gente que pensa o seguinte: governo não deve fazer publicidade. Eu fui gestor público em estatal, cuidando de negócio, né? Eu cuidava de negócios, por exemplo, um negócio como o Sedex, que compete muito fortemente no mercado. Então, tive que fazer muita campanha mercadológica e tudo mais. Mas vindo para governo, assim, no senso mais geral, eu diria o seguinte: as pessoas que pensam que o governo não deve fazer comunicação têm o direito de pensar assim. Na minha opinião, o governo tem obrigação de fazer publicidade pela seguinte razão: a comunicação de governo ela se divide praticamente em 3 frentes. A comunicação oficial, que é o posicionamento oficial de um agente público, de uma autoridade, etc., que tem o peso, tratando com a sociedade, com as instituições e tudo mais. Tem a comunicação do relacionamento com a imprensa, que aí é ali a assessoria de imprensa, o jornalismo, etc., onde se aprofunda os assuntos, se alcança um público mais amplo do que o discurso oficial. E a publicidade, que é a mais universal de todas. Então, para você chegar no cidadão lá na ponta, com uma mobilização, com uma alerta, com uma orientação, etc. A intensidade e clareza que você quer, porque a imprensa também tem toda a tradução que ela dá à comunicação. E tem uma questão de alcance. Sim. A publicidade, ela chega naturalmente de uma forma mais próxima do universal. Então, você pega o que nós vivemos agora com a pandemia. A publicidade foi decisiva para controlar razoavelmente a exposição das pessoas ao vírus.
Muitos de nós fomos impactados pelo jornalismo, naturalmente, etc. Mas a publicidade, eu me lembro de uma campanha que a gente fez para a Prefeitura de São Paulo, a gente mostrava o seguinte. Gente, é o seguinte, essa doença, as doenças que decorrem do Covid, elas têm uma série de efeitos. Na maioria dos casos, as pessoas vão precisar de tratamento, não vai precisar de um hospital e tudo mais, mas quando precisar de hospital, tem que ter hospital disponível. Então, a gente mostrava o seguinte, olha, há um certo limite. Se faltar hospital, as pessoas vão morrer. Então, era uma coisa que na publicidade a gente conseguiu abordar isso em peças de 30 segundos. E as pessoas viam aquilo em infográficos e tudo mais e entendiam. Opa, eu preciso evitar de adoecer. Outras pessoas imaginavam, não, se eu adoecer, aí eu já fico imunizado, etc, etc. Mas a gente sabia que na prática não era assim. Assim, existem outros. Então, a publicidade, ela desperta, ela mobiliza, ela gera percepção, ela gera sentimento, etc. Mas ela não explica com a profundidade do jornalismo, só que ela é muito mais ampla. Então, governos devem fazer publicidade com responsabilidade sempre, cuidando bem do recurso sempre, né? Não se pode admitir que governos desperdicem recursos, mas imaginar que o governo não deve fazer publicidade é levar parte da população a não ter o direito a informações que são essenciais. Você falou de educação e assim há muitos outros segmentos, né? É assim que, na minha opinião, deve funcionar. Dudu, papo bom. E pipoca muito boa. Pipoca boa. Hoje eu tô comendo pipoca, Braga. O meu balde, como sempre... Rodolfo comeu também. Rodolfo também. Quase acabando o balde. Aliás, uma ótima deixa, Dudu, para falar da Flix Media. Muito bom. Né? Cara, é o seguinte, a Flix Media também acompanhando aqui, viu, Otávio? A gente toda semana aqui, o nosso papo é regado a pipoca de primeiríssima qualidade aqui da Flix. Porque é o seguinte, você que está pensando em fazer publicidade no cinema... Fale com a Flix, afinal de contas, é um local onde você tem uma atenção muito grande, está envolvido numa experiência muito bacana, né? Aliás, quero perguntar a vocês gostam de ir ao cinema? Inclusive, fui ontem. Fui ver Elvis. Olha. E aí, gostou? Bom. Muito bom, recomendo, viu? Bem bom, bem legal o filme. Bem legal. Você conhece a história dele toda, é bem bacana. E o ator fala que é muito parecido, né? É igual, é idêntico. Mostrava umas cenas dele realmente e mostrava o ator. Às vezes ficava difícil saber quem é o Elvis agora, né? Bem legal. Que bacana. Legal, e você, Otávio, gosta de cinema? Gosto de cinema, mas estou precisando ir com mais frequência, viu? Porque eu acabo me acomodando e ficando vendo essas séries em casa, filmes em casa. Enfim, mas eu adoro cinema. Sempre eu quero ver Top Gun agora. Então eu assisti Top Gun. Legal. E na telona é outra coisa. Quem assistiu o primeiro, nossa... Se você assistiu o primeiro... Tem que correr porque tá nas últimas semanas. Tem dois? Não sabia. Não, esse é o Maverick, uma evolução do que foi o da década de 80. Ele não era nascido, pô. Aliás, você que precisa... A gente tem aqui, ó, presentes da Flix Media, convites aqui, ó, pro Cinemark Prime, aqui, ó. Opa, olha aí que maravilha. É bom, hein? Beleza, hein? O pessoal aí da Flix aqui, ó, sempre presenteando. Não, e a sala premium é excelente, viu? Aqui em São Paulo tem tanto no JK quanto Cidade Jardim, tem também no West Plaza, enfim, Como é muito bom. Você tira em qualquer cinema, qualquer sala? Na real, funciona em qualquer cinema. Como é o convite do Prime, o ideal é que vá no Prime, porque a experiência é muito melhor. Você tem lá o sofá, né? Por exemplo, se eu quiser ir no Top Gun semana que vem, eu consigo. Exatamente, consegue ir o dia que você quiser, muito bem acompanhado, tá aí o seu par de convites, né? Vou te chamar pra ir comigo. Eu tenho certeza que você... Eu adoraria, mas você deve ter companhias bem melhores. Esse daí que é de duplinha ainda, Rodolfo, não dá, né? Não, mas pode me chamar que eu vou sim, viu, Rodolfo? Coincidentemente, ontem a gente comentou em casa, eu com minha esposa, que a gente precisava ir ao cinema em breve e tal, até porque teve anúncio de um filme, acho que do Lázaro Ramos e tal, que fala ali do pai com o filho, etc. E eu tenho uma situação nova em casa que meu filho vai ser pai. Pela primeira vez. Beleza. Chegou minha vez de ser avô agora, né? Então surgiu essa coisa e a gente viu apenas no cinema. Putz, a gente tem que ir pro cinema para ver alguns filmes. Porque a gente planeja e depois fica e tal. Cara, mas sempre que eu vou, eu adoro. Bom, agora você não vai ter uma desculpa para não ir, né? Exatamente. Ganhou 2, olha aí. Salas VIP, meu. Tem que ir, né? Agora tem que ir. Tem que ir. Não, muito bom. Bom, mas eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui que eu acho bacana. Tanto
da Flix quanto da OPL. Essa coisa de apoiar essas iniciativas de mercado, cara, isso faz um bem para o mercado. O mercado precisa desse tipo de iniciativa, cara. Eu já, enfim, em outras missões que eu já cumpri no mercado e tal, sempre eu aplaudia de pé quando alguém resolvia apoiar uma iniciativa de mercado como essa dos amigos do mercado. Cara, isso faz... Nós precisamos muito disso, nosso mercado precisa muito. Então, a OPL e a Flix estão de parabéns. Não, de parabéns. Faltando uma agência de peso. Vou fazer o marketing do merchan do mundo. Vamos ligar lá. O pessoal reclama disso, né? Tá faltando uma entidade de peso, né? Não, mas a gente fica muito feliz, né? Sabe que tanto a OPL quanto a Flix, enfim, a Record, enfim, a ANEL, que também é master mantenedor nosso, a gente fica muito feliz de poder, né, fazer um trabalho que complementa o trabalho de todas as entidades, né, dos veículos do trade, né, eu fico muito feliz em conseguir fazer com que um amigo seja uma instituição que não tem concorrente, né, a gente aplaude e incentiva todos que fazem tudo com o Meio e Mensagem, com o PropMark, com o Ed News, com marcas pelo mundo, né, e quando você vê o trabalho da ABA, da APP, do qual eu sou diretor, inclusive, e a gente gosta muito de ver as empresas apoiando, porque como você mesmo disse, né, Otaviano, é importante que o mercado, que já se autorregula também, que ele conviva. Claro. Né? E o Amigos do Mercado vai muito nessa linha de convivência, né? Onde a gente pode trazer os amigos aqui para que eles contem suas histórias, né? Como a gente contou aqui, enfim, do Cláudio Venâncio, né? Enfim, do Alarico, que você tão bem conhece, né? E a gente poder bater esse papo mais leve, mais tranquilo, é bom para o mercado também. Né? Tenho certeza que na nossa audiência aqui, muitos dos amigos que estão nos assistindo aqui devem ter conhecido um pedacinho da história de vocês que eles não conheciam. Claro. Sabe que tem uma fala célebre do Mário Quintana, fala exatamente sobre isso aí. Acho que o nosso mercado precisa pensar muito nisso, que é o seguinte: Mário Quintana dizia que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Aí ele completa: eu não disse que é simples. Eu acho que a nossa realidade é bem essa. A gente precisa conviver, não vai ser simples, mas a gente precisa disso. Faz muito bem essa coisa de encontrar, de poder... Né? Acho que você que estava comentando ali no início, a gente precisa um pouco mais de boteco, né? A gente precisa se encontrar um pouco. Voltou os eventos, né? Presenciais voltou os eventos, agora. A gente precisa se ver mais, a gente precisa celebrar e precisa sentar para bater um papo. Eu acho que é num bate-papo que grandes ideias surgem, que os relacionamentos se estreitam, né? E o Amigos do Mercado está aí para também ser um agente que colabora com esses encontros, né, Dudu? Exatamente. Né? E você viu como o Otaviano é bom de corte? Eu vi. Eu tava até... algumas coisas que eu tava vendo, eu falei assim, essa vai dar um corte perfeito, né? No TikTok vai ficar bonito, TikTok, né? vai ficar legal. No Kawaii. Kawaii, no Instagram. Exatamente. No YouTube. No YouTube, né? E esse papo aqui, né? Esse formato é um formato que a gente também tem um prazer de poder fazer num lugar muito bacana, viu, tá vendo? Eu vou pedir até pra galera colocar aqui, por favor, na tela, a Compasso. Né? Você comentou que é a primeira vez que participa de um formato, né, de mesa cast, né? Você já foi entrevistado na TV, no rádio e tal, mas aqui é diferente. É onde você senta muito relaxado e bate um papo. Né? Gostou do formato, Rodolfo? Eu achei até que eu ficar mais... Eu sou bem tímido, né? Você sabe. E eu me soltei aqui, bem legal. Você começa a conversar, você sente a vontade, você até esquece que, né, tá sendo gravado. Você esquece que tem 3 câmeras no estúdio, luz. Né? Então é bem legal. E hoje a gente tem aqui aliás, fiz um merchan pra OPL com a OPL presente. Agora vamos falar da Compasso, né? Com o Douglas junto aqui. O Douglas é do time da Compasso. Hoje tá aqui... nos salvando aqui, Luciano tá num evento, né? Afinal de contas, nós somos aqui privilegiados, porque a gente tem um videomaker, né? Uma videomaker super editora de vídeo, que é a Paula, e a Aline, que é a nossa sonoplasta, que tá gravando tudo, mas elas deixam tudo bonitinho. Por exemplo, a nossa mastigada da pipoca não sai no áudio. Exatamente. Você vê que você não escuta a gente mastigando a pipoca? Você não está ouvindo. Nós aqui ouvimos, mas vocês na edição, vocês ficam sem o som da pipoca sendo mastigada. Mas o seguinte, se você precisar que tenha,
Dá para colocar também. Né? Porque o formato... A gente Pipoca tá só vai aparecer no Merchan da Flix. Exatamente. Não, a gente está aqui no formato de videocast, né? Mas existem outras saídas para podcast que também... Aquela que é 100% áudio, existe uma série de recursos que podem ser aplicados numa conversa de podcast que deixa incrível, sabe? Com o som de água, com o som das aves, do vento, tudo o que for, né? Contar histórias através do formato de podcast é algo que eu recomendo. Recomendo às empresas, né? Recomendo às pessoas, recomendo as artes, porque eu sou um fãzaço de podcast. Pode dizer que, cara, no carro é o que eu mais escuto, lavando louça também, né? E se você pensa em fazer um podcast, converse com o pessoal da Compasso. Aliás, converse com o Douglas, inclusive, né? Fale com o Douglas, porque vem com o seu projeto. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em ter um podcast, falam assim, puxa, mas eu preciso de todo um equipamento, preciso montar. Preciso ter um espaço. Cara, não necessariamente. Né? A gente faz aqui no estúdio, é muito legal. Sim. Às vezes você não tem roteiro, a gente faz roteiro para você, monta toda a estratégia de comunicação. Bate um papo até para entender como que é a monetização disso, como é que você consegue viabilizá-lo comercialmente, que você tem um time de super especialistas, que a gente está em um estúdio, mas eles têm vários estúdios aqui, e além de toda a questão de equipamento de estúdios, tem o time que entende muito disso, né, Dudu? Exatamente. A gente tem feito vários projetos aqui, que inclusive a gente, né, a monetização pode ser via plataforma digital ou pode ser via patrocínio. A gente tem ajudado muitas empresas e marcas a buscarem parceiros para desenvolver seus conteúdos. Via audiência, inclusive. Né? E de audiência também. Né? Então a gente tem feito aí, depois a gente vai conversar com o Rodolfo, que é uma boa estratégia para a gente poder entregar para os clientes cada vez mais valor para que eles façam com que o negócio dele prospere e a gente prospere através do negócio dele. Quero conhecer mais detalhe também. Pronto. Não, mas porque o podcast dá essa possibilidade, né, de você ter uma conexão diferente. E é muito louco, né? E não necessariamente ele pega um público diretamente relacionado ao tema. Né? Eu sou publicitário, a gente faz sobre publicidade, mas, cara, eu, vez ou outra, me vejo ouvindo podcasts de outros segmentos muito por curiosidade. Uhum. Né? Eu tenho influencers que eu sigo que é do direito, né? Não me perguntem por quê, mas eu adoro podcasts policiais. Não, eu acho divertidíssimo. Mas de ficção ou de... Não, de realidade. Tem muitos podcasts policiais que a galera... Mas não vamos esquecer, um dos grandes talentos do rádio mais antigo era Gil Gomes, que contava histórias policiais. Sim, exatamente. Não, outro dia vi lá um cara falando assim, até num corte de podcast, assim, o dia que eu parei um general da Polícia do Exército. Eu falei assim, putz, quero ouvir essa história. Né? Porque como é que um policial aborda um outro militar de uma patente maior? Eu falei, deve ter uma história curiosa nesse papo. E entre tantos outros, enfim. Eu sou suspeito a falar, viu? Além de adorar... os podcasts no Spotify? Cara, tanto no Spotify... Eu escuto mais Deezer que Spotify. Né? Porque a Deezer foi parceiro nosso, né? de longa data e me presenteou com uma assinatura família. Né? Então é o que eu escuto, mas vez ou outra também escuto o Spotify, porque no Spotify tem alguns produtos exclusivos, tanto um quanto o outro. Né? Fazendo um podcast com a Compasso, a gente distribui em todas as plataformas. Exato. Essa é uma vantagem. Como o Papo de Amigo. Papo de Amigos. Papo de Amigo você pode ouvir na Deezer, pode ouvir no Spotify. Google Podcast. Google Podcast, pode assistir no YouTube. Né? Cashbox, enfim. E por aí vai. Por aí vai. Né, Dudu? Bem entregue, Dudu? Bem entregue. Bem entregue, Papu? Papu fez assim, ó. Gente, enfim, conversamos bastante, né, meu amigo Rodolfo? Bastante. Né? Agora me conta uma coisa, pra gente finalizar aqui, a gente sempre fala de passado, como é que foram os primeiros passos na carreira, como é que foi o início da gestão, do empreendedorismo. Quando você olha pra frente, Rodolfo, o que você deseja tanto para você na pessoa física quanto para a OPL, né? Quais são os próximos passos aí do Rodolfo e da OPL? Pergunta filosófica. Ixi, não estava preparado para perguntar. Estava preparado. Saiu de um tempinho, 5 minutos. Você me pegou desprevenido. Olha, a OPL, eu acho que tem muito... A gente cresceu muito, mas a gente tem muito que aprender ainda, muito que fazer, muito que melhorar e muito que crescer. A gente tem ampliado, a gente abriu outros CNPJs aí para fazer parte do grupo. E a gente quer ampliar também as nossas frentes, né? A
de soluções, de produtos, de estratégias, para conseguir também atender mais as demandas, mas tudo dentro do marketing, né? A gente também se preocupa muito em sempre estar trazendo coisa nova, sempre estar inovando, para não decepcionar o cliente, também por conta o mercado digital, ele evolui muito rápido, né? A gente tem um Google aí, a gente tem grandes players que... Os Big Techs também estão cada vez mais... o Facebook e tal, querendo ou não, eles não são nossos concorrentes. Mas eles também direcionam o mercado, né? Uhum. Mudanças deles ditam a mudança de todo mundo. Exatamente. Eles vão ditando, a gente vai indo, né? A gente vai se adaptando. Então, a gente tem que sempre estar muito atento, sempre tem que estar participando de muitos eventos aí, da atualidade, pesquisando coisas novas, que é um mercado muito dinâmico, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, tudo pode mudar. Então, é um mercado de constante aprendizado pra gente. E eu tenho muita fé e convicção que ele está consolidando cada vez mais no Brasil, né? Então, a gente vê aí comparações de investimento do off com o digital, na atualidade é inacreditável, né? A gente já vê o digital ultrapassando o off no Brasil, coisa que era impensável há 10 anos atrás. Impensável. E é uma verba muito grande, né? Então, a gente vê cada vez mais as grandes marcas aderindo, as pequenas, as médias, têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente vê que também depende muito da maturidade, como ele falou, de cada anunciante, de cada pessoa que está ali no comando. Mas eu creio que as próximas gerações já vão estar bem mais alinhadas com isso e a gente vai ver uma mudança muito radical e um crescimento muito amplo aí. Então, o primeiro objetivo nosso nos próximos anos é se consolidar mais no Brasil mesmo, como aí a referência de mídia mobile no Brasil. É isso que a gente quer ser, né? Chegando lá. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa, isso daí. Conto com vocês. Não, muito boa. E sobre a UPL é mais ou menos isso. E sobre o Rodolfo, o que você quer saber? O que você puder contar, né? Então também, na minha vida pessoal, tá sendo tô passando uma fase bem bacana. Tô noivo, vou casar ano que vem. Que beleza, hein, Rodolfo? Então, vem nessa... Vem pro time. Pula. Tá quentinho, pula que tá quentinho. Então eu tô nessa fase agora bem bacana. E daqui pra frente, né? Só entregar a Deus e seguir o plano. Então também vai vir muita coisa boa por vir aí. A mulher já quer ter filho ano que vem. Quer ter 4, eu já quero dar uma segurada. É legal ter 4. Começa pelo primeiro. Então, muita coisa boa, acho que vem tanto pro Rodolfo quanto pra UPL, enfim. E o meu objetivo como empresário é não só visando a mim mesmo e meus sonhos, mas ajudando aos outros, né? Quem colabora com a gente, quem tá com a gente, alcançar os sonhos dessas pessoas também, alcançar o sonho tanto do cliente, interno quanto externo. Interno seriam nossos colaboradores, quem está com a gente e os clientes. Então, hoje eu sou um olhar mais voltado a essas preocupações, né? De sempre atender bem o cliente interno e o cliente externo, e não mais no começo da carreira, quando a gente está... Aquela ambição, aquela coisa. Só o resultado, né? Só o resultado. Gerar prosperidade para todo o ciclo que você convive. Então, hoje eu fico bem se os outros que estão comigo estão bem também. Sim. Então, eu acho que eu estou mais nessa fase agora. Muito bom. E você, Otaviano, aqui ser avô, como você mesmo contou aqui pra gente. Sim, em janeiro de 2023. O que você vê aí pra frente, tanto pro Otaviano quanto pra Nova SB, né? Enfim, a gente sabe o momento, né, que o negócio e a agência de publicidade vive, né? De se repensar, como o mundo todo se repensa, mas acho que especificamente o negócio e a agência de publicidade, né? Cada vez mais olhando para imaginar uma entrega que vai além do que se imaginava quando se conceberam as agências de publicidade, né? O que você vê para o futuro, tanto do Otaviano quanto da Nova SB? Olha, eu acho que há uma coisa que sempre me desafia e eu sempre falo para os mais jovens que isso tem que estar na prioridade, fazer boa propaganda. Aquela propaganda que dê resultado efetivo conforme cada desafio e tudo mais. Como o Rodolfo falou, eventualmente as pessoas olham o resultado, o ganhar dinheiro,
não há nada melhor do que ganhar dinheiro pelo trabalho bem realizado. Essa é a forma que eu acredito, que a Nova SB acredita. Quanto à agência em si, eu acredito que no segmento que a gente atua prioritariamente, que é o setor público, a gente ainda tem uma certa longevidade desse modelo atual, mas com muita evolução, é necessário evoluir isso. É inevitável que o digital continue crescendo, mas é inevitável que as mídias tradicionais ainda continuem tendo um bom espaço, mas com muito mais criatividade, com muito mais preocupação de performance, enfim. Então, fazer boa propaganda é uma coisa que está no meu foco. Manter o equilíbrio da empresa. Nós hoje empregamos perto de 150 pessoas e a Nova SB tem uma política de cuidar bem, respeitar bem os profissionais. A gente tem um ambiente muito saudável e manter isso como empresário para nós é importante. A gente se preocupou muito na pandemia nesse sentido. A gente, mesmo tendo que sustentar um certo endividamento, a gente se preocupou em dar tranquilidade para as pessoas que estavam na agência. Isso foi importante, porque o time se desdobrou, é um time de muito brio. Enfim, então, continuar nessa perspectiva de equilíbrio e crescimento. Ampliar para o setor privado é bacana e a gente está usando muito o nosso eixo digital, que é a NS8, exatamente para focar mais nesse novo mundo. Então, a gente tem alguns clientes bem bacanas, assinamos recentemente com a Sawari Jeans, a gente agora, em breve, vai entrar um cliente do segmento de criptomoedas, então vai ser um desafio muito bacana para nós, né? Enfim, e muitos outros onde a gente... todas as nossas discussões com o cliente refere-se à performance do negócio do cliente. Então, é um desafio muito característico para nós e a gente está no digital muito empenhado em ter esse crescimento. E aí, fazer a junção desses dois eixos de uma forma produtiva. A gente sabe que ainda... Eu não me iludo com aquela... Olha, no ano que vem esse modelo não existe. Mas não, ele vai evoluindo naturalmente. A rigor, o modelo de agência que vem lá da década de 60 e tudo mais, ele continua existindo mudando os mecanismos. As tecnologias mudam, mas de qualquer forma a agência é quem entende o cliente, quem interpreta para o cliente, quem cria, etc. Então, quem às vezes diz, olha, esquece a agência, esquece veículo, eu resolvo sua vida, como alguns bigs aí que digam assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Para alguns que fazem tudo dentro de casa, pode até ser, mas não é para todo mundo. Enfim, agora, do ponto de vista pessoal, eu quero continuar viajando sempre que eu puder. Adoro viajar. Beber vinho sempre que eu posso também, né? É uma coisa que me faz bem. E conviver mais com as pessoas. Essa história de ficar muito focado no celular, eu sou meio vítima disso também, como todo mundo é. Mas eu me sinto muito bem quando eu estou numa situação... Por exemplo, nós estamos aqui há quase 2 horas sem ver o celular. Eu olho para ele aqui, ele olha para mim, mas a gente está conversando. Isso é muito rico, cara. Isso faz um bem. Você se sente até aliviado, né? Faz um bem, faz muito bem. Então, conviver mais é uma coisa que está nos meus planos. Até porque eu tenho muito menos tempo de vida do que você. Então, eu tenho que aproveitar tudo que eu puder. Fala como se tivesse 90 anos, né? Vai. Não, eu vou viver aí mais de 90, mas já passei dos 60, enfim. Estou com 61 agora. Tá novo ainda. Tá novo. Não, pensando o seguinte, nunca houve um tempo tão bom para se ter 61 anos. Espero que sim. Porque, poxa, hoje em dia, né, eu falo que no alto dos meus 42, né, também te digo que, sem sombra de dúvida, não houve tempo na história melhor para se ter 42 do que hoje. Né? Putz, onde eu e os meus amigos da minha faixa etária curtem a vida, fazem esportes, né? Tem uma vida que não tem absolutamente nenhuma limitação que se tinha, né? Claro, nos quarentões de anos atrás, né? Existia uma série de limitações que hoje a gente não tem, né? Dudu dá suas voltas de moto, né, Dudu? Opa, isso daí é minha terapia, meu exercício. Exatamente, não é. E é o seu hobby que é uma atividade de gente jovem de espírito. Exatamente. Né? E é isso, mas muito bom ouvir vocês, muito bom bater esse papo. Gostou, Dodô? Perfeito. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Braga. Sempre que o Luciano tiver os seus compromissos profissionais,
conte comigo. Estarei por aqui. Pô, muito obrigado. Quero agradecer você por estar aqui, agradecer os nossos convidados. E a gente sempre termina com... Você falou que gosta muito de vinho. A gente sempre termina com um brinde. A sua taça tem uma água vazio. aí pra gente fazer uma... Acho que do Rodolfo também não. Vamos colocar uma aguinha aqui pra gente fazer um brinde. Porque precisamos brindar a vida, né? Tá vendo? Brindar... Vinho é bom, mas sempre brindando, né? Eu bebo tudo que é líquido. Eu uma vez perguntando para uma amiga, né? A gente, enfim, estava marcando de colocar a conversa em dia. Eu falei, você bebe álcool? Ela falou, não, só quando acaba o uísque, a cerveja, o vinho, etc. Eu até arrisco, mas normalmente não. Não é a minha primeira opção. Eu sou mais ou menos assim, né? Álcool só em último caso. Como diz a velha boa frase de boteco, você nunca fez amigo tomando leite. Vitor, um brinde aqui, muito obrigado. Um brinde. Muito bom, muito bom. E você que está aí nos acompanhando, além deste episódio, tem uma série de outros episódios. Esse aqui é o episódio número 13. Vai lá ver as nossas outras conversas e não deixe de indicar aqui quem que você deseja ver aqui no próximo Papo de Amigos. Semana que vem estamos de volta. Um beijo. Tchau.